mundo dos sonhos. Ah, onde eu estou? Por que tudo está tão escuro, tão vazio? Por que eu não vejo nada além de trevas? Eu olho para meus arredores buscando ao redor por uma resposta, mas não vejo nada além da mais sinistra escuridão. Oh, parece que nos encontramos enfim humano, falou uma voz grossa, com um tom de malícia e maldade que é percebida pelo humano, no caso, El. Quem é você? Haha, que coisa rude não me conhecer, chega a ser uma blasfêmia, mas tudo bem, irei me apresentar, sou o demônio que representa o medo dos pesadelos, ou seja, eu sou o demônio dos pesadelos, falou o ser em tom onipresente. Um demônio é? Nunca tinha visto um ser tão covarde para não se mostrar, falou o garoto com deboche. Onde um silêncio se fez até que depois se ouve. Ha 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 ha. Você tem muita coragem de falar isso, garoto tolo, mas tudo bem, eu irei me mostrar a você, falou surgindo um ser humanoide pálido, que logo virou um polvo negro, depois um lagarto gigante, assim ele constantemente estava mudando de forma. Olhos azuis o olha com uma sobrancelha erguida e fala. Você é meio instável, sabia? Falou com estranheza. Ah, você me pegou, é que eu me manifesto como o maior medo da pessoa que me vê, e, por mais que eu tente, não consigo sentir o seu medo, é como ele simplesmente não existisse, por isso que aqui também está totalmente vazio, porque não tem um ambiente para lhe causar medo, falou o ser levemente irritado. Ué, só se manifeste como você quer, falou Arthur de ombros. Não é assim que funciona, seu idiota, eu já te expliquei, só posso me manifestar como algo que você sente medo, falou o ser já meio irritado. Eu posso imaginar que eu tenho medo de uma sombra humanoide, assim ficaria mais fácil para ambas as partes, que tal? O ser fica com cara de tacho e fala. Garoto, você não pode simplesmente imaginar que tem medo de algo, não é assim que funciona. No entanto, o ser para de mudar de forma, e assim ele muda para uma sombra humanoide com apenas um brilho branco nos olhos e na boca. O ser se olha e fala. Como? O cabelos pretos sorri e fala. Você esqueceu de uma coisa. Esse é meu sonho, eu estou no controle. O demônio mostra uma cara furiosa e fala. Como ousa me desafiar no meu domínio, seu humano miserável? Falou ficando gigantesco e querendo me esmagar com um soco, mas seu punho é parado a poucos centímetros dele enquanto o mesmo fala. Eu te disse, meu sonho, minhas regras. O ser então suspira transtornado, então se acalma e fala, diminuindo de tamanho. É cada merda que eu tenho que lidar quando se trata dessa família, não basta aquele loiro, aquele ruivo e aquele albino, e aquele emo, mas o descendente deles também é uma merda de se lidar, falou o ser puto, enquanto pisava no chão daquele vazio com raiva. Caraca, você é bem infantil para um ser tão antigo, falou Olhos Celestes com uma gota cômica na cabeça. Infantil é o caralho, seu sangue tem as piores pestes que eu tive que lidar em toda a minha existência. Tenho certeza que aqueles malditos depois que morreram devem estar zombando de mim nesse momento. Falou com ódio olhando para cima enquanto amaldiçoava quem quer que ele estivesse amaldiçoando. Ele dá um suspiro resignado e fala. Droga, aqueles caras me tiram do sério, falou mais calmo. Tá, mas enfim, por que você está aqui? Tenho certeza que não foi para me xingar ou amaldiçoar meus antepassados, falou o Cabelos Pretos com os braços cruzados. Ah! Verdade, eu até me esqueci, falou tendo uma cara cômica. Mas enfim, eu vim aqui para fazer um pacto com você. Um silêncio fica ali, onde Art fala. Peraí, você quer dizer que você, o demônio dos pesadelos, um dos demônios primordiais, está querendo fazer um pacto comigo? Você só pode estar brincando comigo, falou o homem com um misto de surpresa e incredulidade. Eu quero fazer um pacto com você, e daí? Falou o demônio irritado. Art então dá um sorriso esse que o fez o demônio dos pesadelos ver atrás do garoto os homens que ele tanto odeia. Art então fala, eu iria rir, mas, por respeito às suas funções no mundo, vou respeitá-lo. O ser fica surpreso e fala meio confuso, mas e esse seu sorrisinho aí? Bem, é que isso é uma situação muito inusitada, então não tenho como não sorrir para. O demônio dá um suspiro e fala.
Ok, eu vou só aceitar aquilo, e então, vai querer fazer um pacto comigo? Não. O demônio fica com cara de tacho e fala: não? Garoto, você tem noção de quanto poder eu posso lhe conceder? Você seria quase um deus entre os homens. Além disso, você não precisará sacrificar milhares de vidas para fazer o contrato, falou o demônio tentando barganhar. Sim, eu sei, e mesmo que a proposta seja bacana e tals, eu recuso. Falou Art com um sorriso calmo, enquanto fazia uma pose gulosa. Chega. Não é mais um pedido, é uma ordem. Faça o pacto comigo. Falou o ser segurando com uma mão gigante Art, que apenas estava tranquilo. Cara, eu não vou fazer um trato com você, falou ele tranquilo. Faça. Falou o demônio furioso. Podemos ficar isso eternamente, eu não me importo, falou o Pele Clara com uma calma quase divina. O demônio grunhe com raiva, e o solta, vendo que seria inútil continuar com aquilo. Ele então se vira e fala: pronto, agora os outros vão rir da minha cara de novo, falou se sentando em posição fetal. Art se aproxima e fala: cara, por que você quer tanto fazer um pacto comigo? O ser dá um suspiro e fala: bem, é que, no começo, as pessoas tinham muito medo dos sonhos, tendo muitas superstições e coisas do tipo, o que me era muito útil para me fortalecer e manter minha autoridade. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas deixaram de ser tão supersticiosas com seus sonhos ou pesadelos, o que fez eu perder drasticamente o meu poder e influência ao decorrer do tempo. E por isso, hoje eu sou motivo de piada entre os primordiais, por isso, ao longo do tempo eu tenho tentado fazer acordo com seres notáveis para poder recuperar minha força, mas todos eles riram da minha cara, assim como os primordiais, principalmente os seus ancestrais, falou irritado. Nossa, que coisa mano, realmente é muito ruim, mas como exatamente eu sou uma pessoa notável? O demônio me olha pensativo e fala: bem, uma pessoa, ou ser, notável, é uma existência que, somente por seu nascimento ou por algum evento, ele afeta o mundo, ou até mesmo algo além dele. Mas como essa ocasião afeta o mundo depende muito das circunstâncias do próprio evento, por exemplo, se um ser nascer com um poder amaldiçoado ou alguma habilidade com relação a ela ridiculamente maior do que a média mundial, as maldições receberão um aumento de poder como forma de tentar balancear o nível de poder. No entanto, quando um demônio nasce, por exemplo, dependendo do que ele representa, ele será mais forte ou mais fraco, e também, se os seres conscientes começarem a ter mais medo dele ou daquilo que ele representa, ele se torna mais forte, entendeu? Isso é bem simples, mas ao mesmo tempo complexo, mas ainda não entendi o que isso tem relação de você querer fazer um pacto comigo, falou Art. Bem, se eu fizesse um pacto com você, eu poderia pegar partes do seu poder e usá-los para todos temerem os pesadelos, assim eu poderia ter minha antiga glória. Mas, parece que estou apenas sonhando acordado, meu destino é enfraquecer até desaparecer por completo, falou cabisbaixo. Isso é muito ruim, olha, eu não posso oferecer muito, mas você pode ficar nos meus pesadelos, a gente pode conversar de vez em quando, que tal? O demônio encara Art por um segundo e fala: tanto faz, não me importo. Art sorri e fala: vou aceitar como um sim. Então até logo, vou indo. De volta ao mundo real. Nave Castelo Dreammaker, alguma parte na região noroeste da Itália. Arthur estava abrindo os olhos, vendo que estava sentado em uma poltrona no meio da sala de comando, se vendo agora em uma sala cheia de hologramas, o mesmo se estica um pouco e se levanta, cria um copo com água e a bebe tranquilamente. Foi quando ele repentinamente se espanta e fala: mano, tudo isso é real. É realmente real. Puta merda, eu sei que já aconteceu, mas, mesmo assim, eu não acredito. Ele dá um suspiro calmo e fala: bem, não tem como negar, isso é real. O mais engraçado é eu falar isso após conversar com o demônio dos sonhos. Realmente parece idiota, falei colocando a mão no rosto. Bem, agora não tenho o que fazer mesmo, vou acordar o Purim. O mesmo estava lá deitado, e vendo como ele estava confortável, decidi deixar ele ali mesmo. Eu então desci para a parte de baixo do castelo, foi então que eu falei:
Sistema, tocar My Ordinary Live. Sistema. Entendido, tocando My Ordinary Live. Assim, enquanto eu escutava, comecei a andar enquanto trocava as minhas roupas para ficar mais à vontade, e depois de troca, comecei a olhar ao redor e tive uma ideia meio simples e falei: que tal fazer um estudo de física? Eu então crio um pequeno bloco de ferro e penso: sempre queria saber como é o ferro 100% puro, e depois de dar uma olhada eu falo: é bem parecido com a prata. E pensar que ambas são tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecido. Eu desapareço com ela e faço um café e um pão de queijo e começo a comer enquanto penso: o que eu vou fazer no futuro? Bem, a Fundação SCP está à minha procura, é apenas questão que outras instituições do mundo queiram me caçar ou me contratar. Eu dou um suspiro e falo: é uma situação bem difícil de se lidar, mas acredito que o melhor seria me entregar para a Fundação SCP, embora não seja a melhor. Ela é uma das poucas que tentam dialogar com seres notáveis, como eu. Bem, eu posso aguardar alguém aparecer. Eu me levanto calmamente, respiro profundamente, e após andar um pouco, vou até uma piscina, e então toco a água, e penso: um mergulho seria bom para relaxar a mente. Eu então pulo na água, me deixo cair, e começo a afundar, onde eu apenas segui o fluxo. Eu sabia que aquilo não iria me matar, fechei os olhos e comecei a simplesmente aproveitar o silêncio daquele ambiente. A sensação de estar afundando infinitamente era, de certa forma, reconfortante. Todo o silêncio, toda a simplicidade, toda a tranquilidade que a sensação trazia, era algo que eu realmente adorava. Eu abri meus olhos e eu então comecei a ver alguns pontos brilhando. O que é isso? Parecem estrelas? Eu então começo a ver rastros de pedras flutuando, enquanto estava se mexendo aleatoriamente. Eu então me viro, e, para minha surpresa, eu estava vendo o planeta Terra, mas aquele não era o meu planeta Terra. Aquele era parecido, mas era muito diferente. Primeiro, tinha uma aura mais mística, por assim dizer. Eu então olho e me surpreendo com o que eu vi. A lua era muito, muito bonita. Tipo, eu não sei o que estou pensando, mas a lua parece ser habitada. Eu não sei se isso é real. Eu gostaria de chegar mais perto para ver. E como um teleporte, eu me vi a poucos metros da lua. Eu via algo parecido como centenas de cidades, todas iluminadas pelos raios do sol. Eu então penso: cara, acho que eu estou usando alguma droga muito pesada. Isso é muito louco. Foi quando eu vi um ser atrás de mim que fala: olha só, mais um viajante interdimensional. Ótimo. Falou um ser com tédio e frustração na voz. Quando eu me virei, eu percebi um homem de cabelos brancos, provavelmente por volta de seus 35 anos, usava um manto vermelho bem maneiro. Para ser sincero, ele era um albino, mas parecia bem tranquilo de estar no que parecia no vácuo do espaço. Foi quando eu perguntei: o quê? Ah, você não sabe o que está acontecendo, não é? Eu aceno em concordância, pois estava confuso. O homem dá um suspiro e fala: olha, vou simplificar porque eu tenho que me reunir com os outros. Então, basicamente, você saltou do seu universo e parou em outro. Não sei como fez isso, mas saiba que isso é bem perigoso. Eu fiquei um pouco espantado com a notícia. Foi quando o homem continua: isso acontece de vez em quando. Ele sorri e fala: mas, não se preocupe, você teve sorte que eu cheguei primeiro e te salvei de uma cilada. Entanto, agora, eu vou te levar para seu universo original. Falou bem-humorado, enquanto tinha um sorriso gentil. Porém, o espaço começa a se distorcer atrás de mim, fazendo o homem arregalar os olhos. E então, um portal surge atrás de mim, e sinto que estava sendo sugado pelo portal, enquanto o homem fala: essa não tem o que imp. Eu não conseguia escutar o que ele iria falar, porque eu fui sugado completamente pelo portal e desapareci dali. Mas que merda! Não consegui alcançar a tempo. Tomara que isso não me dê problemas, falou o homem dando um suspiro tenso. Enquanto isso comigo, eu então me vi caindo do céu por vários minutos, até que eu bato de cara em uma rua asfaltada. Foi quando falei: sério isso? Eu então me levanto e vejo que eu apareci em uma cidade grande em um dia parcialmente ensolarado. Eu falo limpando o asfalto de cabelo: ai! Essa foi uma queda entanto, mas, peraí, onde eu estou?
Eu olho ao redor e via que havia grandes prédios, e placas com uma língua em japonês. Eu penso, eu estou no Japão? Mas que estranho, e pelo que eu li, pelo jeito estou em uma cidade chamada Dagoba. No entanto, eu tenho meus pensamentos quando eu vi um cara, ou foi o que eu achei, usando um traje robótico verde junto de um cachecol, saltando e se pendurando em prédios por chicotes de chamas verdes, enquanto tinha a cabeça coberta em chamas verdes, que estava perseguindo um gigante de pedra. O mesmo fala: herói maldito, tome isso. Falou lançando vários escombros no herói. O mesmo solta duas bolas de fogo verdes. Uma que passou e desintegrou a pedra, e outra que seguiu até o vilão. O mesmo desvia por pouco e fala com sarcasmo: parece que você errou, seu idiota. Ou então o herói falou: vamos ver. Ele então simplesmente sumiu no ar, e ele apareceu no local da bola de fogo e fala: é o fim dessa fuga, falou enquanto socava a cara do vilão, o desmaiando e o derrubando no chão. Eu então penso: mas que porra! Aquilo é humano. Será que antes que eu pudesse completar essa frase, eu acabou afundando no chão? Enquanto eu afundava, eu via vários locais estranhos, como um deserto, um oceano, e uma vasta cadeia de montanhas. Foi então que de repente acabei saindo então de uma árvore, onde eu caí de bunda em um solo argiloso. Eu então me levanto um pouco tonto, e me seguro naquela árvore para me apoiar. Eu dou uma olhada ao redor e penso: ok, onde eu tô agora? Falei vendo a árvore com casca azul, e algumas folhas vermelhas. Porém explosões gigantes de luz no céu me chamam a atenção, e então algo incrível. Vejo em uma batalha entre dois seres cósmicos gigantescos, que, com a onda de seus golpes, estavam destruindo galáxias com sua troca de golpes. Eu então dou uma melhor olhada ao meu redor, e vejo que estava em um planeta com céu esverdeado, é que o solo tinha cor rosa e era um pouco argiloso, e então eu falo: esse foi o local mais estranho que eu já vi. Eu então olho de novo para a luta, e vejo que seus punhos se chocam, causando uma gigantesca explosão, me fazendo fechar os olhos pelo brilho intenso. Quando eu os abro novamente, eu vi que já estava em um outro local. Dessa vez, parecia uma floresta normal, embora a flora fizesse parecer que era uma floresta muito densa, úmida e quente. Eu então respiro um pouco e falo: peraí, essa aqui é a floresta amazônica. Eu tenho uma memória perfeita da minha amada floresta, e vi que o clima era idêntico, embora, de alguma forma, sabia que tinha algo de errado. Mas meus pensamentos são interrompidos quando eu comecei a ouvir dois sons muito distintos dos típicos cantos de pássaro ou de mosquitos. Esses sons eram de algo que eu sabia muito bem do que eram, mas não entendi o porquê de escutar ali. Aqueles eram sons de uma motosserra, e outro era de uma broca, ambas que pareciam estar se chocando, porque eu conseguia escutar um som de metal se chocando e arranhando. Foi aí que vi o que parecia ser o híbrido de uma motosserra e um humano lutando contra um outro ser, que era um híbrido de uma broca e um humano. A luta entre os dois parecia muito intensa, visto que derrubavam várias árvores muito grossas e altas como se fossem nada, e então o ser motosserra fala: porra mano, seu filho da puta, desiste, eu vou pegar aquela mina. Falou o motosserra dando um corte com sua serra de braço, coisa que o broca defendeu com sua mão broca enquanto fala: cala a boca Denji, você sabe que ela quer te matar, seu idiota, para de ser um gado, falou tentando perfurar o motosserra, que desvia e dá um chute no peito do broca, que se defende cruzando os braços, sendo um pouco arrastado para trás. O então nomeado Denji fala: gado é você, seu viado, vou pegar aquela mina e dar um beijão de língua nela, e não é você, Simon, que vai me impedir. Falou partido para cima do então nomeado Simon. Foi então que um novo portal surge à minha frente, e então eu sou sugado por ele. Agora eu estou em um túnel colorido, onde apareciam imagens de centenas de universos, enquanto eu flutuava sem direção ou controle por aquele túnel estranho. Eu naquele ponto estava tão puto e irritado com toda aquela bagunça e confusão que eu gritei com raiva: já chega! E assim, tudo aquilo parecia ter sido desintegrado, e assim, todo aquele brilho virou nada além da mais pura e vazia ser escuridão. Eu então olho ao meu redor e vejo que tudo estava vazio.
Com isso, aproveitando a calmaria, eu dou um suspiro e falo: cara, que doideira, o que diabos acabou de acontecer? Eu vi o espaço, um cara de vermelho, um herói e um vilão, entidades cósmicas lutando, uma motosserra e uma broca humana lutando por uma mina. Isso é tão esquisito e confuso. Eu tento respirar, mas percebo que não tinha ar naquele local, mas estranhamente, eu não sinto a faltar de ar ou coisa do tipo. Foi então que eu penso: então, não preciso respirar? Isso é estranho, mas não vou reclamar, até porque, isso que tá me mantendo eu vivo agora. Por falar em agora, onde eu estou? Nota: às vezes farei uma abreviação do Born to Be God. Fim da nota. BitBGM. Bem, mestre, atualmente, estamos no vazio que existe entre os infinitos universos. Esse é o vazio absoluto, explicou repentinamente. Ah! Puta merda, me avisa antes de falar do nada. Falei surpreendido. Desculpe, mas queria ver a sua reação, falou o meu stand dando risadinhas. Isso não foi engraçado e nem é momento para piadas, falei suspirando tenso, enquanto o stand fica com uma cara depressiva. Eu então vendo ele daquele jeito e falo: ei, fica assim não, tava só brincando. Ah, eu sei, falou voltando para sua fase séria. Certo, agora, você poderia me explicar o que tá acontecendo aqui? E o que foram aqueles lugares estranhos que eu vi? O stand então me responde: mestre, parece que o senhor conseguiu desbloquear uma nova habilidade. A habilidade que o torna capaz de saltar entre as dimensões. Mas, ao que parece não ter muito controle sobre isso, certo? Eu aceno concordando e ele continua: entendo. Então, acho que, quando você entrou em um estado de relaxamento, você acabou saltando para outros mundos. Ou melhor dizendo, para outros universos e então, após saltar tantas vezes entre os diferentes universos, nós finalmente paramos onde estamos agora, no vazio absoluto. Vazio absoluto é? Falei pensativo. Sim, responde simplesmente. Eu penso um pouco e falo: e como eu saio daqui? Perguntei. Bem, mestre, você tem que se acalmar. Você está saltando de mundo em mundo sem controle. Tente acalmar sua mente. Pode ser que consiga controlar melhor os saltos. Se você manter o seu estado de mente tranquilo, poderá controlar sua rota melhor. Instruiu. Certo. Eu tenho que me acalmar mesmo. Esses poderes são bem estranhos. Então qualquer sentimento forte pode causar problemas. Eu então, digamos assim, sentei no nada, respirei fundo e penso: eu quero ir para casa, quero ver meu mundo, eu quero ver o Purim, quero protegê-lo, quero voltar para casa. Eu então estendo lentamente a mão, e à minha frente lá surge um portal. Eu dou um suspiro de alívio e falo: parece que, dependendo do meu estado mental, isso realmente afeta de alguma forma os meus poderes. Bem, foda-se isso, tenho que ver se o Purim tá bem. Eu então atravessei o portal deixando aquele vazio. Eu atravessar o portal, vejo que estava em um local cheio de água, e então percebo que estava novamente na piscina da minha base. Eu então vou até a superfície da piscina, sento na borda e dando um longo e pesado suspiro eu falo: ok, então, pelo jeito, existem universos alternativos. Aparentemente, eu posso viajar entre eles com minha habilidade de portais. Caramba! Eu realmente tô começando a achar que estou ficando esquizofrênico, pois não é possível uma coisa dessas, meu irmão. Eu depois de exclamar isso eu dou um suspiro e falo: mas isso aconteceu, bem comigo está tudo certo. Eu então retiro a água do meu corpo e transformo em uma mesa e falo, criando e sentando em uma cadeira: bem, eu vou tomar café e comer uma maçã, para ver se eu ponho meus pensamentos no lugar. Eu mando uma das sombras verificar o Purim, e ele estava de boa dormindo, e pelo que eu vi, não se passaram muito além de alguns minutos desde que eu saltei entre os universos. Eu então estava comendo um pão de queijo, quando Marvin, a inteligência artificial que eu dei para a nave, fala: senhor, foram detectados várias aeronaves se aproximando em nossa direção, elas estão a 1 hora de distância. Eu então pergunto: elas têm algum sinal de identificação? Marvin, analisando. Encontrado, as aeronaves pertencem à Fundação SCP, tenho permissão para abatê-las. Eu penso um pouco e falo:
Não faça nada, vamos só observá-los por enquanto. Trocando para o ponto de vista dos membros da Fundação SCP algumas horas atrás. Capitão, acabamos de receber o último relatório de varredura global, e identificamos a última localização rastreável da anomalia 1392. Os soldados estão aguardando as suas ordens, Capitão Mark, falou um soldado fazendo continência a seu superior. O então identificado Capitão Mark, que estava tomando uma xícara de café, fala. Entendido. Pelas especificações da doutora White, devemos agir da forma mais calma e cautelosa possível. Se agirmos de forma agressiva, poderemos ter problemas. Então, soldado Arui, avise essas informações aos outros agentes nessa missão e preparem os equipamentos. Partiremos em 1 hora, falou em tom de autoridade. Sim, capitão, farei como ordenado. Falou fazendo uma continência, e depois saiu da sala. O capitão daquele esquadrão de soldados fala, tomando uma xícara de café. Geralmente para me chamarem, deve ser algo ligeiramente importante, coisas como um classe Euclid ou ajuda na manutenção de segurança de um classe Keter. Ele dá um suspiro e fala, bem, vou ver as gravações dos soldados que já entraram em contato com a anomalia. Ele então pega um tablet e toca em uma compilação de gravações. Assim é mostrado o jovem com olhos azuis de um brilho tão belo que o homem por um momento ficou em transe, mas voltou à realidade ao ver um dos agentes se aproximar para tocá-lo de forma agressiva. No entanto, ao fazer isso, ele acabou tropeçando e bateu de cara no chão, o que causou um machucado, mas, ele era, em sua visão, muito maior do que deveria ser, coisa que deveria no máximo dizer um pequeno hematoma se tornou quase uma hemorragia. Foi quando o homem de cabelos marrons falou. Ei senhores, não precisam de tanta hostilidade, isso só fará que a calamidade haja contra vocês, falou o homem com calma e preocupação com os agentes. E então ele continua a assistir, até que ele viu a sua superior, a doutora White, a mesma ordenar que eles neutralizassem a anomalia. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Depois que atiraram, o homem simplesmente desapareceu da frente deles, e ele reaparece atrás deles fazendo uma pose intrigante, enquanto fala. Senhores, não quero confusão, mas vocês não me dão escolha a não ser me afastar de vocês. E assim ele correu e entrou em uma caminhonete, a transformando em um carro super tecnológico, e assim se seguiu o vídeo, até chegar na formação espontânea de um tornado. Ao terminar de ver a gravação, Mark pensa, pelo que eu pude notar, ele possui a capacidade de manipular a realidade. A necromância pode se teleportar, pode modificar e aprimorar coisas, ele pode manipular o clima, e tem essa tal poder chamado calamidade ao seu lado. Porra, esse cara não é nem de perto um classe Euclid, ele com certeza é um classe Keter, se não um classe Apollyon. Espero, pelo menos, ter uma morte rápida, falou o homem suspirando tenso. 1 hora depois. O esquadrão com mais de 30 agentes estavam preparados e armados para lutar até o último suspiro. O capitão olha todos ali e fala. Soldados, tenho certeza que o agente Arui passou a todos vocês as informações sobre nosso alvo, e também sua periculosidade. Eu lhes digo que essa será uma missão onde poucos, ou nenhum de nós poderá voltar. Então, eu digo, aqueles que quiserem abandonar a missão não serão prejudicados ou receberão qualquer medida punitiva. Aqueles que querem se retirar, deem um passo à frente, falou sério. No entanto, nenhum soldado se moveu, estavam firmes em sua decisão. O capitão Mrs. uma vez tenta fazer eles desistirem, e então ele fala, agentes compreendem que essa é uma missão suicida. Vocês podem nunca mais ver seus amigos e família, e quanto à sua morte, vocês serão esquecidos como se nunca existiram aqui, não haverá recompensas ou homenagens por essa missão. Com isso dito, ainda pretendem continuar essa missão mesmo sabendo de tudo isso? Os agentes falam, sim capitão. Responderam com determinação. O soldado sorri e pensa, esses idiotas, não aprendem mesmo, pensou dando um sorriso. Ele então fala em tom sério, muito bem. Agentes, em seus postos, iremos partir de imediato. Sim senhor. Falaram todos, subindo em suas respectivas aeronaves. 2 horas depois. Em algum lugar no espaço aéreo italiano. Soldado.
Ei Cross, você acha que a anomalia é agressiva? Perguntou o soldado para outro com o codinome Cross. Não sei, Shebeck. Pelas informações, ele não tinha demonstrado qualquer tentativa de ataque direto. Além disso, aquele cara parecia tão confuso quanto os agentes sobre aquela situação, e, considerando as capacidades que ele demonstrou, se ele fosse realmente hostil, então, sem dúvida, ele teria matado a todos naquele local. Além disso, se ele mude seu comportamento, teremos muitos problemas, respondeu sério. Ai, vocês estão exagerando muito. Ele nem parece malvado, na verdade, eu achei ele até que gatinho. Aquele rosto, aquele cabelo e aqueles olhos, eram perfeitos, falou uma agente em um tom apaixonado. Foco agente Diane. A anomalia deve ser tratada da forma mais séria e profissional possível. Não sabemos do que ela é capaz e como vai agir. Então pare com esse pensamento, falou uma outra agente, repreendendo a mulher. Ah, qual é, Helena? Você também achou ele bonito, só não quer admitir, falou a mulher rindo. A Diana fica levemente vermelha e fala. Cala a boca, isso não é verdade, falou a mulher envergonhada. Ai ai, mulheres, falou outro soldado com uma gota na cabeça enquanto dava um suspiro exasperado. O que você quer dizer com isso, Chris? Falou ambas olhando o soldado com um brilho assassino. O mesmo sente um frio na espinha e fala. Nada não. Falou recuando com medo. Ei vocês ai, fiquem em alerta, estamos a poucos minutos do local, falou o piloto. Daquele aeronave. Certo Condor 1. Falaram eles ao piloto. O Condor 1 olha para seu copiloto e fala. Condor 2, notifique a base que iremos iniciar a missão Zero Calamidade. O copiloto assente e fala. Afirmativo Condor 1, estou contatando. Alguns minutos depois. Finalmente, eles pousam e então, todos saem das suas naves, e enquanto estavam com armas procurando qualquer forma de vida anômala. O capitão então desce, também armado, ele olha ao redor e fala. Kepler 1, aqui é o local da última assinatura RIM da anomalia, certo? Sim senhor, aqui foi o último registro de alteração de RIM antes da anomalia desaparecer completamente. Certo, soldados, façam patrulhas no local, vamos ver o que conseguimos achar. Entendido, capitão. Eles então começam com a procura da anomalia com muita cautela ao redor daquela área. Mas, depois de quase uma hora procurando por evidências, o capitão já meio impaciente fala. Condor 1, algum sinal da anomalia ou qualquer outra anormalidade no seu perímetro? Condor para a base, reportando. Não achamos nada. Semo 1, alguma coisa? Semo 1 reportando. Não, sinto muito, capitão. O líder daquela expedição dá um suspiro e fala. Certo, todos os agentes, retornem ao local de pouso. Após alguns, todos estavam ali reunidos e o capitão fala. Senhores, alguma informação relevante? Todos então ficam em silêncio. Foi quando uma agente fala. Permissão para falar, capitão. Permissão concedida, fale codinome Aurora. Senhor, isso não é exatamente uma pista, mas, se o senhor notar, esse lugar é anormalmente plano e limpo, não há sequer uma deformação no terreno, isso está estranho, falou a mulher. O líder pensa por um tempo e fala. Bem observado, agente Aurora. Kepler 1, quero uma gravação via satélite dessa região nas últimas 48 horas. Sim, capitão, e soldado pesquisa e mostra a gravação em um tablet, o mesmo mostra a cidade abandonada, foi quando um objeto brilhante pousou na cidade, dele então saiu o homem, e conforme ele via, mas espantando ele ficava, até que ele fala encerrando gravação. Isso é ruim, muito ruim, ele já está manipulando no nível de cidades, se ele continuar nesse ritmo, será uma ameaça ao mundo inteiro, falou preocupado. Foi quando todos escutam uma voz que fala, Senhor, não tenho essa intenção. Os soldados então observam o jovem com um copo d'água, bebendo. Capitão, como você? Não se apegue a detalhes fúteis, enfim, todos devem estar com calor, esse sol tá quente né? Eu então levanto a mão, e crio uma tenda gigante, que bloqueia o sol. Todos ficam impressionados e eu então falo, provavelmente estão com fome. Vamos ver, que tal um café da manhã?
Falei estalando os dedos, de onde surgiu uma mesa com várias frutas, xícaras com café, ovos fritos, alguns alimentos cozidos, bacon e muitas outras iguarias para um bom café da manhã. Os soldados estavam estáticos, alguns estavam impressionados com aquela atitude gentil e cortês, outros estavam pensativos sobre aquele homem à sua frente, enquanto outros estavam tremendo de medo com aquela casual manipulação da realidade e pensando em pegar suas armas e disparar contra o homem. O capitão daquela missão, que estava mais calmo que seus agentes, fala: infelizmente teremos que recusar, estamos a trabalho, e, até sabermos se você é ou não de confiança, não podemos abaixar a guarda nem por um segundo. Falou sério. Eu dou um suspiro e falo: tudo bem, eu entendo. Eu então respiro profundamente e gritando e falo: Purim, vem comer. Foi então que, na visão de todos, o pássaro rosa gigante, que saiu do nada, ele pousa na frente da mesa, e enquanto ele fazia uma reverência enquanto fala: obrigado pela comida. Assim ele começa a devorar a mesa junto da comida, enquanto viam aquela pequena ave praticamente sugando a mesa de tanta voracidade que ela comia. Após terminar de comer, ele fala: obrigado, Art, e vê se não esquece do meu lanchinho, viu? Falou voando e desaparecendo assim como surgiu. Eles ficam se entreolhando sem entender nada, e então eu falo, para tentar os tranquilizar: tudo bem, senhores, ele é apenas o meu animal de estimação, ele é inofensivo. Mas enfim, creio que vocês vieram fazer algumas perguntas, estou correto? Agente Tom, se tremendo de medo: sim, senhor. Por favor, não que queremos irritá-lo, só queremos fazer algumas perguntas, falou o agente. Eu olho para ele meio triste por sua reação, no entanto eu acidentalmente acabei lendo seus pensamentos, onde ele pensa: por favor, não me mate, tenho uma filha e uma esposa doente, eles estão me esperando em casa. Eu fico surpreso, mas não demonstro, e então dou um sorriso calmo e falo: tudo bem, eu vou com vocês, os senhores podem me levar, enquanto eu levantava os braços, mas você, agente, deve me algemar, falei estendendo a minha mão como um criminoso nos filmes para aquele agente. Os agentes se fica sem entender e fala: o senhor não irá resistir? Perguntou confuso. Não, porque eu deveria. É raro encontrar um homem bom, ainda mais com tudo o que enfrenta, sua sanidade está praticamente intacta. Além disso, eu quero provar que sou confiável. Então, vamos, não quero que os senhores fiquem nesse clima quente. Eles ficam meio confusos com a minha reação, mas apenas aceitam. Eles então colocaram as algemas em mim, e assim nos entramos na aeronave. E então eles me colocam em uma espécie de cubo de vidro grande com uma cadeira de metal, onde eu entrei e me sentei calmamente. Então, os soldados que estavam nas aeronaves partem para voo. Eu inicialmente fiquei brincando com pequenas esferas, que orbitavam ao redor do meu dedo indicador, fazendo alguns agentes me olharem com atenção. Eu as transformo aquelas esferas em borboletas, que começam a voar pela gaiola de vidro. Eu então falo: nossa, sempre fique curioso para ver um desses veículos da Fundação SCP, ele é bem legal, leio observando o interior da aeronave. Os agentes não disseram nada, embora eles se sentissem mais seguros, pois eu transmitia uma aura tranquilizante e amigável. Eu penso em alguma coisa para desfazer aquele silêncio incômodo e pergunto: ei, por que fazem o que fazem? Sabe, é um trabalho bem perigoso em vários sentidos, falei curioso, tentando quebrar o gelo. Mas ninguém respondeu. Eu dou um suspiro e falo quase suplicante: vamos, pessoal, eu sou tão humano quanto vocês, eu não vou sair matando só porque tenho poderes. Além disso, pelo que eu vejo, a viagem vai demorar, e seria tedioso ficar esse tempo sem mínimo diálogo. Um dos agentes, com o codinome Matt, fala: e eu trabalho para sustentar meus pais, falou o agente. Ei, não fale com a anomalia. Falou outro agente, com o codinome Silver, que eu estava repreendendo. Ajudar os pais, e arriscar sua vida em uma profissão é louvável visando tal objetivo. Você tem meu total respeito, falei com um sorriso. O soldado, por algum motivo, se sentiu feliz com minha fala, e responde: o obrigado.
Os agentes então relaxaram um pouco, e então cada um começou a contar os seus motivos. Alguns tinham motivações mundanas, como dinheiro ou reconhecimento. Outros tinham mais objetivos altruístas, como ajudar a humanidade, ajudar ou salvar pais ou parentes, e coisas do tipo. Eu sorri com tudo aquilo e falo: muito bom, realmente fascinante. Eu respiro calmamente e falo: bem, já que todos contaram seus motivos pessoais, nada mais justo que eu falar um pouco de mim mesmo. Todos ficaram atentos, inclusive os agentes nas outras duas aeronaves, que escutavam e viam tudo ao vivo por câmeras. Eu dou um suspiro e começo a falar. Eu nasci no Brasil, eu vivi lá normalmente por um período de minha vida, conseguindo passar o que vocês viram. Depois disso, e minha família nos mudamos para a cidade italiana onde vocês me encontraram pela primeira vez, e lá vivi por alguns anos, onde lá comecei a desenvolver algumas habilidades estranhas, mas ainda comuns no nosso mundo, então pude viver com relativa tranquilidade. Bem, isso foi até há alguns dias atrás. Bem, vocês sabem o que aconteceu. A partir daí, tenho manifestado diversos poderes estranhos. Eu dou um suspiro melancólico e falo: nunca pensei que poderia criar um pizza ou água apenas com o pensamento. Eu só queria ir para a faculdade, quem sabe ser um desenhista ou arquiteto, criar uma família, e depois morrer. Mas, cá estou eu, sentado, preso em uma gaiola de vidro, sendo tratado como um monstro, por supostamente ter causado um massacre que matou a minha família e milhares de inocentes. Falei meio neutro e cabisbaixo, o que deixou os agentes meio receosos e tristes. Eu então dou um suspiro profundo mudando para uma expressão e tom. Mas, mesmo com tudo o que aconteceu, eu não os culpo. Eu sair daquele jeito foi bem suspeito e faria qualquer organização séria teria reagido de forma agressiva. Por isso, me desculpem, eu tinha que pôr as coisas no lugar em minha cabeça. Falei coçando a cabeça envergonhado. Agente Cross. Ah, isso é compreensível. E então, por acaso você tem algum nome? Que bom que você perguntou. Eu tenho sim. Meu nome é Arthur Dreammaker Wright, mas todos me chamam de Artie. Pelo que eu posso ver, seu codinome é Agente Cross. É um bom codinome. Falei sorrindo gentilmente. Como você? Calma, está escrito no seu traje. Falei apontando para a parte escrita. O homem dá um suspiro aliviado. Certo, nós vamos para alguma base secreta de vocês, né? Sempre ouvi rumores das bizarrices que acontecem nelas. Estou empolgado kkkk. Mas de qualquer forma, seria interessante saber como vocês tratam as pessoas que se tornam anomalias. Não que eu queira um tratamento de luxo, mas ainda estou curioso. Falei dando uma risada descontraída, enquanto criava uma xícara com chá de hortelã dentro e a bebia. A minha risada descontraída fez com que a tensão remanescente imediatamente desaparecesse, o que fez todos darem risadas também, coisa que fez com que todos eles se surpreenderam com isso. Eu então penso um pouco e falo: quanto tempo demora até chegarmos? Condor 1. Cerca de 2 a 3 horas. Eu dou um suspiro entediado e falo: ah, tudo isso. Não tem como chegarmos mais rápido não? Bem, não tem o que fazer. As equipes Kepler, Alpha e Trust demoram essa quantidade de tempo, e mesmo que fôssemos a toda a velocidade, ainda iria demorar cerca de 2 horas, falou o piloto. Eu penso um pouco e falo: certo. Já que vamos ficar nisso aqui por um tempo, tal um jogo de mímica. Todos ficam meio confusos. Mas então eu falo: é simples, eu imito algo e vocês tentam descobrir o que eu faço, e então, o que acham? Eles dão de ombros e permitem. Eu sorri e então faço a cadeira desaparecer, e então eu falo: vamos começar com uma bem fácil. Eu então sento no ar, como se eu tivesse em uma cadeira invisível. Foi quando eu cruzei uma das pernas ainda sentado, crio um óculos e os coloco. Eu então finjo ter algo nas mãos, e com a outra mão eu mexo esse objeto. Eu então escrevo mentalmente em uma das paredes vidro. O que eu estou fazendo? Os agentes pensam um pouco na resposta, e então a Diana fala: bem, eu acho que você está sentando em uma cadeira, e talvez lendo um livro com um óculos de leitura. Falou com incerteza. Exatamente, muito bom, mas eu peguei leve com vocês. Agora vamos ver se vocês adivinham isso.
Eu então estalo os dedos, e começa a cair uma chuva dentro da caixa, mas as gotas desapareciam quando caíram no chão, deixando todos surpresos. Então eu finjo abrir o guarda-chuva, e assim o levanto, e como mágica, a chuva parece desviar de uma forma estranha. No entanto, o que mais o surpreendeu foi eu começar a dançar na chuva com esse suposto guarda-chuva. Eu então sorrio e a mensagem se repete. O que estou fazendo? Agente, chamado Maicon fala. Uma cena de cantando na chuva. Eu bato palmas e falo. Correto. Vocês são muito bons. Eu levanto as minhas mãos e falo empolgado. E agora? Vamos mais uma última vez, agora, para o grande finale. Eu então bato palmas, e assim um brilho muito forte surge, cegando os agentes. No entanto, quando a luz desaparece, eles veem uma larga planície, com uma estrada asfaltada, o céu ensolarado. Eu estava deitado, então levanto, dou um pequeno suspiro, e vejo um relógio invisível e fico com o rosto assustado. Então eu subo no que parecia ser um carro invisível, e começo a dirigir com pressa, enquanto eu tinha óculos escuros no rosto. Estava andando pelas belas planícies daqueles campos verdejantes. Até que, de repente, o sol começa a avançar mais rápido do que o normal, e depois apareceu a lua, em menos de 2 minutos. E assim como o carro, ambos estavam acelerando cada vez mais, ficando cada vez mais rápidos a cada segundo que passava, onde, a um ponto que o sol fazia um contorno completo no céu, e, a partir daí, as nuvens, a grama, e até os animais estavam confusos. Até que, em um momento, o chão se desfez assim como as nuvens e toda a luz e objetos, assim como Arthur, desapareceram, ficando apenas o vazio escuro e frio. Assim, a mesma mensagem, só que com uma tinta branca, aparece nas paredes de vidro. Pergunta. E então o que aconteceu? Todos ficaram em silêncio, pois entenderam com perfeição o que eu estava me referindo, embora nem ao menos eu soubesse do que se tratava. Pensamentos do agente Marlon. Esse era a descrição do evento de classe Apollyon, ou seja, um evento de classe XK, ou fim do mundo. Esse evento que aconteceu há vários anos atrás, e que, caso não fosse impedido, se tornaria um evento classe Anata, ou seja, o fim do universo. Mas por quê? Simples. O evento denominado Ascensão do Céu, foi um evento causado pela rápida aceleração tempo gravitacional do universo, o que causa uma rápida expansão do universo, e quando chega a seu auge, o universo se contrai, até chegar a um ponto de singularidade, causando um novo Big Bang, que dá início de um novo universo, um pouco parecido com o antigo, mas tendo suas diferenças, o que causaria um evento classe XY, caso não fosse impedida. No entanto, a origem desse fenômeno ou o que fez ele parar ainda é desconhecido. A Fundação não que conseguiu registrar ou identificar sua origem, mas sabe que ela tem alguma relação com fenômenos de mudança gravitacional próximo ao Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, que estavam se intensificando com a chegada da Lua Nova. Eles ficam em dúvida, mas decidem responder. É o fim de tudo. Falou a agente Melissa. Quando ela respondeu isso, toda a escuridão dentro da prisão some. Eu bato palmas e falo. Correto novamente. Meus parabéns. Vocês acertaram 3 vezes. Devem ser muito bons em adivinhar mímica. E agora, como recompensa, farei com que todos cheguemos mais rápido ao nosso destino. Todos estão confusos com minha fala. Foi quando eu estalei os dedos. Assim, de repente, a nave treme um pouco. Foi quando o piloto fala espantando. Capitão, tenho uma notícia, falou pelo rádio. Sim, Condor 1, qual é o relatório? Bem, como eu posso dizer, estamos a apenas 10 minutos da base, falou o piloto olhando o mapa da aeronave assustado. O quê? Isso é impossível. Faltavam ainda 2 horas e 20 minutos para chegar, e mesmo na velocidade máxima iria demorar pelo menos 1 hora. É a verdade, senhor, mas tem algo ainda mais estranho. A nave consta que sobrevoamos por todo o caminho até o caminho. Então um dos soldados fala, mais curioso do que hostil. Como você conseguiu fazer isso? Eu dou um sorriso e falo. Eu apaguei e acelerei o tempo nessa aeronave. O capitão fica confuso e fala. Poderia explicar melhor?
Bem, resumidamente, eu apaguei todo o tempo das aeronaves e das pessoas dentro dela, e, junto disso, acelerei o tempo para onde ela estaria na sua posição futuro, em específico, 2 horas e 47 minutos no futuro. Vocês só não perceberam o tempo passar porque, sem ofensas, vocês são guiados cegamente pelo destino, então, vocês não sabem o que aconteceu. O capitão pensa incrédulo. Apagar e acelerar o tempo. Ele me olha incrédulo e fala: espera, você está dizendo que pode manipular o tempo? Eu sorri e falo: isso mesmo. Agora, creio que seja bom avisar os seus superiores sobre essas informações e sobre a minha chegada, sabe, para não ter problemas. Falei com um sorriso calmo. Se sim, você tem razão, falou ele meio atordoado. Assim eu dei um bocejo e me espreguiçando eu falo, criando uma cama. Bem, vou tirar uma soneca, me acordem quando chegarmos. Boa noite, falei me deitando, começando a dormir tranquilamente. Agentes. Caramba, isso foi bem mais fácil do que eu pensei. Depois de alguns minutos, depois de notificar a base todas as informações que obtiveram e sobre sua chegada, nós finalmente pousamos em um hangar. E então, um dos agentes bate na porta de vidro. Eu então abro os olhos e me levantando eu falo: nós já chegamos. Sim, se não se importa, nós escoltaremos até uma sala de interrogatório, falou calmo e, de certa forma, em um tom gentil. Tudo bem, isso não me incomoda, podemos ir, falei estendendo as mãos, enquanto o agente colocava uma algema. Eu então saio da nave acompanhado de alguns agentes. Foi quando eu vejo um imenso muro de aço maciço. Eu dou um sorriso e falo: uau, isso é bem maneiro. Falei olhando aquilo animado e impressionado. Um dos agentes sorri e fala: você não viu nada. Essa é uma das menores bases. Se você fosse a sede, meu amigo, você ficaria babando. Um brilho surge em meus olhos e eu falo: eu com certeza gostaria de visitá-la. E então nós caminhamos um pouco por aquele imenso complexo, tendo um clima tranquilo. Foi então que eu falo: você é o capitão, certo? O homem assente e fala: sim, senhor, fui o capitão da missão responsável pela operação de sua busca. Você tem um nome? Eu penso: eu não quero ler a mente dele, não vejo isso muito benéfico para minha reputação. Pelos protocolos da fundação, não posso revelar essa informação, falou sério. Entendo, falei meio desapontado. Mas você pode me chamar pelo meu codinome. Meu codinome é Agente Mark. Mark é? É um bom codinome. Capitão Mark, poderia me dizer se estamos próximos da sala? Perguntei. Sim, há 2 esquinas na esquerda e então chegaremos na sala de entrevista. Ah, ok. Assim, eu me encontro em uma porta de aço reforçado. O capitão fala: a partir daqui você irá sozinho. Boa sorte, falou o mesmo abrindo a porta. Eu aceno com um sorriso e entro no local. Dentro do local, eu vejo uma sala parecida com a sala de interrogatório que tem naqueles filmes americanos, com aquele vidro que normalmente não se via de dentro para fora, mas que eu vi 2 cientistas ali, e até dei um joinha para eles, onde ambos ficaram assustados por os ver. Eu dei uma olhada na sala, e pude ver que tinha uma mesa e 2 cadeiras de cor branca, na mesa, um gravador de áudio e onde notar que nos 4 cantos da sala, havia câmeras, provavelmente gravando a entrevista. Então, por outra porta, a mulher que eu já vi durante minha fuga, a mesma mulher de branco que eu encontrei da última vez entrou. Ela estava com um rosto sério, ela então rapidamente se sentou na cadeira, e fala em um tom frio e seco: sente-se, anomalia. Eu com uma gota tensa me sento e falo, tentando ser gentil: buona pomerigiona, senhorina, estou aqui para fazer uma entrevista a pedido de vocês. Inclusive, diga aos agentes que eles foram muito gentis, e que eu os agradeço, falei com um sorriso calmo. A mulher me olha friamente e fala, tocando no gravador: começando a entrevista com a anomalia 1382, de classe indeterminada, data de registro, 12 de abril de 2065, horário, 15 horas e 16 minutos. Algumas informações prévias da anomalia. A anomalia citada está sendo associada à morte em massa de civis, bem como animais em uma cidade interiorana da Itália. Suspeita-se que a anomalia causou a morte em massa por ser o único ser vivo intacto no local.
Eu fico levemente irritado com tal acusação, mas me mantenho calmo. Entrevistador da anomalia. Doutora White. Cargo de autoridade. Nível 5. Algumas considerações sobre características físicas e mentais gerais da anomalia. A anomalia apresenta uma forma humanoide atlética, cabelos de cor marrom um pouco escuro levemente encaracolados, uma pele cor pêssego quase branca. Aparenta usar roupas comuns de civis, estatura alta, por volta dos 1,92 a 1,94 metros, mas não apresenta qualquer forma de deformação ou anormalidade física visível. A aparência geral mostra um jovem adulto por volta dos 28 anos. Com os olhos, a mulher trava ao ver os olhos do garoto, vendo aquele azul tão lindo, tão profundo, tão perfeitos, ficando quase em transe. Ela então volta a si e continua a sua fala. Como eu dizia, os olhos apresentam uma cor de azul desconhecido, embora seja um pouco difícil observá-lo sem entrar em um transe, provavelmente um efeito de manipulação mental anomalia. Sobre a personalidade, pelas gravações e todas as informações passadas pela equipe Zero Calamidade, a anomalia se mostrou ser um ser senciente e com intelecto desenvolvido, com um comportamento calmo e não mostrou resistência ou agressividade ao ser contida e trazida para a base, mostrando pelo contrário, conseguiu até ajudar a diminuição dos níveis de estresse dos agentes S que estavam relacionados à sua missão com suas brincadeiras e conversas sobre coisas casuais. Ela faz uma pausa, me olha e fala. Agora, irei realizar o interrogatório da anomalia. Ela então olha para mim e fala, ainda séria. Para começar, você tem nome? E se tem, poderia revelá-lo? Sim, eu tenho. Meu nome é Arthur Dreammaker Wright, mas pode me chamar apenas de Art. Certo, Sr. Arthur, poderia me dizer o que aconteceu nas últimas 75 horas? Eu dou um sorriso e falo. Sem problemas, doutora, explicarei da forma mais verdadeira possível. Eu então conto tudo o que aconteceu, incluindo eu ter varrido a cidade abandonada e a reconstruindo, transformando-a em uma fortaleza aérea, sobre o meu contato com o ser em meus sonhos e a viagem que fiz entre vários universos. Conforme eu contava a história, a doutora ficava cada vez mais surpresa com meu relato, mas conseguiu disfarçar. Ela então fala. Entendo. Por favor, você poderia me dizer sobre a sua vida antes do desastre? Mas é claro! Bem, em resumo, eu era uma pessoa completamente normal, mas, alguns anos atrás, eu comecei a manifestar uma superforça e poderes telecinéticos, coisa que eu achei muito estranha, mas tirando isso tive uma vida relativamente normal, até chegarmos nos eventos presentes, onde, perto da minha quase morte, eu despertei esses novos e estranhos poderes, e a partir daí, bem, você sabe o que aconteceu, falei meio triste a lembrar do ocorrido. Certo, agora me diga sobre esse tal de Stunt. Bem, pelo que ele me explicou. Eu iria falar, mas um alarme alto começa a tocar, enquanto fala. Alerta de quebra na segurança, repito, alerta de quebra de segurança, SCP-682 saiu de sua contenção, repito, SCP-682 escapou de sua contenção, evacuem com cuidado, repito, SCP-682 escapou de sua contenção. Isso não é uma simulação. Eu então falo confuso. Quebra de contenção. Perguntei confuso. Sim, aquele lagarto maldito escapou de novo, falou a mulher se levantando e então ela fala. Doutora White reportando, farei uma pausa na entrevista por motivos de quebra de contenção. Ela então clica no gravador, pausando a entrevista, e assim ela fala. Você, fique aqui, eu irei ajudar na evacuação. Eu fico com o rosto sério e falo. Nem ferrando, eu vou junto. De maneira alguma anomalia, você vai ficar aqui, falou séria. Olha, sinceramente, você não tem poder para me impedir, então cala a boca e vamos resolver esse problema, falei irritado. A doutora dá um suspiro e fala, tá. Mas obedeça às minhas ordens. Assim, nós corremos até o local onde foi feita a quebra de contenção, e então eu vi o que parecia ser um lagarto gigante. O mesmo arremessou um funcionário longe com sua cauda. Ele então iria devorar outro funcionário. Foi quando eu falo, vai não jaré.
E assim, com um movimento de mão, eu trouxe o funcionário para minha direção. Com esse movimento acabei apagando o espaço entre eu e o funcionário, e ele acaba ficando à minha frente, enquanto alguns blocos de concreto voavam no lagarto. Eu enquanto segurava com uma mão o funcionário, enquanto observava a minha outra mão. Caramba, isso é novo, falei surpreso. O lagarto gigante se vira irritado, olhando na minha direção. Ele vê nós três com muita raiva e fala: "Humanos malditos, eu vou matar vocês", falou avançando com ódio. A mulher iria pegar uma arma de seu bolso. Eu então levanto a mão e falo: "Espere, deixe eu lidar com isso. Aqui, cuide dele", falei colocando o funcionário encostado em uma parede. "Você é um louco. Ele é imortal, nada do que você tente fazer vai funcionar contra ele", falou a mulher tensa. Eu dou um sorriso e falo: "Imortal é? Vamos ver se isso é verdade", falei avançando contra o lagarto que estava vindo furioso. Ela então falou: "Seu idiota, vamos fugir." Porém eu a ignoro completamente, e semelhante a uma cena de Jotaro versus Dio, a mulher estava vendo com espanto eu andando calmamente até o lagarto, que vinham em minha direção com intenção de me matar. Eu então falo: "Ai ai, mas que burrice, você vir para cima de mim assim foi um grande erro, seu idiota." A calamidade naquele momento já estava ativada. Assim, eu falo, pegando um pedaço de papel e o transformo em uma bolinha de papel amassado, e eu a jogo com força enquanto eu falo: "Pega isso aqui, calango." Eu então arremesso a bolinha. Ao tocar o lagarto, a bolinha o atravessou, fazendo um rombo em sua pata superior esquerda. O mesmo, por não estar preparado, acaba tropeçando e caindo no chão com tudo. Eu então falo sarcasticamente: "Ixi. Parece que você precisa de uma mão, ou, no seu caso, uma pata." O lagarto então fala: "Humano maldito, eu vou te esmagar como o verme que você é." Eu dou um sorriso e falo: "Que boca mais suja, vamos lavar ela", falei estendendo as mãos. Eu então solto um jato de água super pressurizado no lagarto imortal, fazendo ele atravessar várias paredes, se machucando mais ainda. Eu então, enquanto passava pelas rachaduras, eu falo: "Que lagartinho mais levado", e então, vai repensar melhor sua linguagem vulgar. Falei com um sorriso debochado. O monstro saiu dos escombros, enquanto comia os mesmos, assim se regenerando e aumentando seu tamanho. Eu vejo aquilo com um sorriso e falo: "Me parece um pouco puro, só que mais feio e mal-humorado", falei dando um sorriso sarcástico. O lagarto então ruge e fala: "Seu maldito, vou te matar." Ele então tenta me morder. No entanto, ele não consegue me encostar, e para minha ignorância naquele momento, meus olhos estavam brilhando em um azul bem forte, enquanto o que parecia uma barreira invisível estava entre nós. O lagarto fala: Esses olhos, não pode ser. Você é descendente daquele metido", falou a lagartixa irritada. Eu então, vendo isso, eu falo: "Interessante, vamos ver no que isso dá." Eu então lentamente aproximo a minha mão na pata dele, até que finalmente encosto nas patas do lagarto. O mesmo estando encostado, não conseguia fazer força contra as minhas. Foi então que eu falo: "Essa pele é realmente escamosa, parece uma lixa, dava para lixar uma barra de ferro. Mas, de qualquer forma, você é um lagarto muito malvado, você machucou e destruiu muitas coisas aqui, você deve levar uma punição." Foi então que meu rosto mudou de uma expressão sorridente para uma raivosa. No ponto de vista da doutora, ela viu os músculos daquele homem saltaram e ficaram maiores, nada muito exagerado, mas era notável o aumento. Isso, somado com seus cabelos estavam de pé, os olhos estavam brilhando intensamente e uma aura vermelha e branca deixaram a mulher surpresa, mas isso só aumentou, pois, para a surpresa total da doutora, ela viu nas costas do garoto um rosto de um demônio sorrindo. Eu, nesse ponto, encaro o lagarto, então eu afasto a mão direita do lagarto que fala: "Mas que merda você vai?" Ele não conseguiu terminar a frase, pois eu dou um tapa na cara do lagarto. O tapa foi tão forte que parecia uma explosão, o que, junto da ativação da calamidade, fez com que o rosto do lagarto ficasse levemente deformado, e por pouco não o decapacitava ou explodia sua cabeça.
Eu olho e vejo se regenerando. Eu então começo a jogar o lagarto de um lado para um outro, com tapas, chutes e socos, enquanto a doutora olhava aquilo tudo com olhos arregalados. Eu então vejo o que parecia ser um slime laranja se aproximar com olhos curiosos. Eu olho o pequeno, e me ajoelhando eu falo: "Olá carinha, tudo bem? O lagarto malvado não machucou você, né?" O ser nega com a cabeça e eu falo: "Entendo, aqui, deseja um doce?" Falei criando uma barra de chocolate. O ser acena fofamente, enquanto tinha pequenos tentáculos de gelatina para pegar o doce. Eu sorri e dei doce ao mesmo, e fiz um carinho na cabeça dele. Nesse momento o lagarto pulou, querendo usar suas garras pelas minhas costas, mas a um ser humanoide surge e soca no rosto com força, enquanto gritava: "Morá!" Ele então se vira de costas para o lagarto e desaparece. Eu então falo gentilmente à pequena geleia fofa: "Pequeno, vou resolver um assunto rapidinho, você espera aqui." A geleia balança em afirmativo. Eu então me viro e olho para o lagarto sério e falo: "Agora, se você não quer que eu te mate, acho bom você voltar para sua cela." Falei com uma feição totalmente séria. O monstro olha com raiva para mim, mas eu o encaro nos olhos, enquanto cerrava os punhos. Ele então me encara nos olhos, o mesmo ao observar os meus olhos vê uma escuridão absoluta, e lá dentro, um ser o observa com um sorriso nada gentil, e começa a se aproximar do lagarto. O mesmo sente todo o seu ser sendo ameaçado de desaparecer, e então ele começa a dar alguns passos para trás assustado e fala: "O que diabos é você? Se afaste de mim, demônio." Falou correndo de medo para sua cela, que tinha um pouco de ácido clorídrico dentro, para fazer ele constantemente se machucar e não tentar fugir, coisa que, pelo visto, nem sempre era o suficiente. Mas, dessa vez, lá estava ele, o réptil difícil de matar, encolhido em um canto daquela prisão, tremendo de terror. Eu então falo: "Você não é tão impressiona assim, não passa de uma lagartixa gigante." Eu olho ao redor e falo: "Você fez uma grande bagunça, hein?" Eu dou um suspiro, mas logo sorrio e falo, juntando as duas palmas: "Vamos consertar isso." Então invoco meu estante que começa a reverter tudo aquilo ao seu estado original, o que incluía o ácido e todas as paredes. Eu vejo alguns funcionários machucados e alguns quase mortos. Enquanto os curava eu falo: "Apareçam." As sombras surgem e então eu falo: "Reúnam os feridos, todos eles precisam de um tratamento imediatamente, mas façam com cuidado." As sombras assentem e então eles se dispersam e vão até os funcionários e agentes feridos. O slime se aproxima e dá um abraço na minha perna. Eu então o seguro como um cachorro e falo: "Olá amiguinho, desculpa se eu te assustei, tinha que pôr o lagarto malvado na prisão." Então eu vejo as sombras trazer os feridos, e assim eu consigo curar eles. E então a doutora, que estava ali observando tudo em choque, fica sem palavras, fala: "Mas que porra foi essa?" Ele botou medo no lagarto indestrutível. Falou em choque. Enquanto isso, lentamente os soldados recobram a consciência, e enquanto eu e as sombras os ajudava a se levantar eu falo: "Não se preocupem, o SCP-682 está na sua contenção, então podem ficar tranquilos." Falei dando um sorriso. Os soldados ficam meio confusos, mas logo viram o slime, que estava me abraçando, o que me fez sorrir enquanto fazia um cafuné nele. Eu então vendo que tudo estava em ordem eu falo: "A tentativa de fuga foi contida com sucesso, o que achou doutora?" Eu olho para a mulher, que ainda estava pasma, e então eu falo: "Terra para a doutora White, alô?" Ela então volta a si e fala: Como você fez isso?" Falou me encarando incrédula. "Ué, eu só usei meus poderes e botei medo no bicho, nada demais." Falei simplesmente. "Não, isso eu percebi, mas isso não deveria acontecer." Eu ergo uma sobrancelha e falo: "E o que deveria acontecer?" A doutora iria falar algo, mas ela então fica pensativa, e então ela fala: "Bem, é que o SCP-682 pode se adaptar a qualquer coisa." "Tá, e o que isso tem de relevante?" Perguntei. "Bem, quando eu falo que ele se adapta a qualquer coisa, literalmente, qualquer coisa, nem mesmo apagar ele da existência funcionou, então, por isso mesmo, você não deveria nem conseguir usar seus poderes nele."
Eu então dou de ombros e falo: bem, você viu o que eu vi, além disso, o amiguinho aqui está de prova, certo? A gelatina assente feliz. A doutora fala: SCP-999, o que está fazendo aqui? Você deveria estar na ala noroeste. Ei, deixa o carinha em paz, ele só quer brincar, não é? Falei dando um chocalho, enquanto estava acariciando ele. A gosma pega um brinquedo enquanto fazia som de gatos. Eu então falo: ei, que tal brincar com as minhas sombras? Vamos, saiam e brinquem com o pequeno. As sombras então começam a se aproximar, agindo como cachorros. A geleia fica animada e monta em cima de um deles, e então eu falo: brinquem com ele, rapazes, eu tenho uma entrevista para terminar. Eles assentem e assim saem dali. Ei, você não pode fazer isso, falou um dos funcionários. Eu olho para ele e falo: deixa vai, ele só quer brincar um pouco, e eu tenho controle total das sombras, elas não vão fazer nada que eu não ordene. Eu então olho a mulher de branco e falo: então, vamos continuar nossa entrevista, doutora. Falei sorrindo. A mulher só dá um suspiro e assente. Enquanto voltávamos à sala, alguns funcionários e soldados da fundação queriam saber o que aconteceu. A doutora deu um pequeno resumo, deixando todos de olhos arregalados, e então alguns fazem demonstração de respeito, coisa que eu respondi com um sorriso gentil. Assim, eu e a doutora então voltamos à sala de entrevista. Assim eu e a doutora continuamos a entrevista, com ela também adicionando o ocorrido de alguns minutos atrás. Assim, no final da entrevista a doutora fala: certo, a entrevista com a anomalia está sendo finalizada, classificando como SCP-8246. Nome verdadeiro: Arthur Dreammaker Wright. As informações serão enviadas ao Conselho O5 para análise, formas de estudo e defini-lo para sua classificação. Encerrando a entrevista. Ela então termina a gravação e fala, agora olhando menos séria para mim: certo, agora que encerramos, me diga, qual foi a sensação? Do que? Perguntei confuso. Bem, de ter sua entrevista. Bem, acho que é normal, eu acho, falei sem entender. Ok, eu acho que você terá que ficar em uma sala até novas ordens. Pode me chamar só de Arthur, me chamar por uma numeração como os outros SCPs não é muito agradável, ou só me chama de Art, e sobre eu ficar aqui, bem, não posso. Não pode. Por quê? Bem, eu tenho um pássaro para alimentar e uma base para administrar. Eu então falo, trazendo as sombras, junto do SCP-999. Ei carinha, eu tenho que ir, desculpa se eu não pude brincar, mas tenho que cuidar de um amigo. A geleia parece meio triste, mas compreende, e então eu faço um cafune nela e então eu falo: eu tenho que ir, falei criando um portal em minha frente. Alguns agentes entram na sala enquanto a doutora pergunta: você vai voltar? Eu então tenho um pequeno vislumbre de uma memória, dou um sorriso e falo: sim, voltarei aqui amanhã, e mais uma vez, me desculpem pela confusão que eu causei. Assim eu atravesso o portal, que logo se fecha, e os soldados pensam: ei, SCP-999, vamos carinha, está na hora do lanche, falou a segurança segurando a geleia com cuidado, enquanto a doutora pensa: SCP-8246, não, Arthur, que tipo de segredos você tem? Se perguntou intrigada. Na fortaleza aérea de Arthur Dreammaker. Certo, por eu sei que eu demorei um pouco, mas eu já voltei, falei surgindo na praça principal pelo portal. Foi quando eu senti que havia uma figura enorme surgindo atrás de mim, foi quando eu penso: ah, merda, eu então levo uma bicada na cabeça, para logo depois ver um pé de uma ave em minha direção, onde eu fui pisado, ficando afundado no chão, enquanto tinha uma poker face em minha cara. Enquanto via um pássaro rosa gigante pisando no meu abdômen e tórax com um olhar puto para mim, eu apenas sorri e falei: oi parceiro, como você tá? Falei animado embora com uma gota cômica na cabeça. Como eu tô é sua bunda, você saiu sem avisar por horas e nem me deixou um lanchinho, você sabe quanto eu tive resistir para não devorar a nave. Faz ideia. Falou enquanto pisava várias vezes em mim com raiva e lágrimas cômicas, enquanto eu afundava cada vez mais no chão.
Eu então seguro seu pé ou arremesso para cima, e enquanto eu saia do buraco e falo: tá, me desculpe por isso, mas, agora chega de brincadeira, temos assuntos a resolver. O Purim então muda sua expressão de raiva cômica para uma normal e fala: o que foi que aconteceu? Estamos em apuros. Perguntou se aproximando enquanto pousava. Não exatamente, eles não nos identificaram como uma ameaça, mas meio que eu chamei a atenção deles sem querer, falei coçando a cabeça. O que você fez? Falou o pássaro dando alguns passos na minha frente. Bem, eu basicamente fiz a minha existência ser notada pelo mundo kkkk. Purim me olhou como uma poker face e fala: pera, então, nós somos famosos. Falou Purim com brilho nos olhos empolgado. Bem, não é bem isso, mas serve, falei com uma gota na cabeça. O Purim então encolhe para um pequeno pássaro e pousa no meu ombro enquanto fala: finalmente serei apreciado e amado pelo mundo ha 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 ha. Serei uma estrela de cinema ha 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 ha. Eu dou um suspiro com ar de morto e falo: calma aí meu companheiro emplumado, nós não estamos famosos, mas deixando isso de lado, temos algumas coisas para resolver, falei ficando com um tom mais sério. O Purim entendeu pelo meu tom que era algo que não devia ser postergado. Foi quando eu entrei no meu espaço de bolso, com o Purim observando tudo aquilo muito impressionado, e então eu falo: pode dar uma volta se quiser, tenho algumas coisas para resolver. Entendido? Falou voando pelos céus enquanto cantava alguma música que pássaros mutantes cantariam. Eu então caminho pela estrada e entro na mansão, tiro os meus sapatos e coloco um chinelo, pois meus pais tinham esse costume, e esse costume me era conveniente também. Eu então vou até a sala de registros. Já lá dentro, comecei a procurar arquivos e registros que continham algumas informações, registros sobre minha ancestralidade e tentar montar uma árvore genealógica, mas infelizmente, parece que meus antepassados tinham a mania de não quererem serem lembrados ou de manter sua genealogia em segredo, pois o que eu encontrei foi apenas a mesma genealogia que terminava em meu avô por parte de pai, e ainda estava incompleto, me fazendo apenas dar um suspiro irritado com isso. Eu então decido ver outras informações em outros livros, e começo a investigar outros registros, até que atrás de uma estante havia um livro de cor verde. Eu então vejo que estava histórico. Eu então curioso abro o livro, e ele se mostrou um álbum de fotos, e conforme eu fui folheando e vendo algumas informações eu vejo algo que me surpreendo. Uma foto do tataravô, tendo suas mãos beijada pelos mafiosos e chefes mais poderosos da Itália, o que aparentemente significa que o meu tataravô era líder da maior e mais poderosa máfia de toda a Itália. Tipo, eu ouvi sobre ela, fizeram até mesmo reportagens e entrevistas com alguns ex-membros dela. E pelo que eu me lembro, provavelmente ela está extinta. Mas, mesmo assim, saber que ele foi um líder da organização foi algo estranho, emocionante. Não sei muito bem o que pensar ou sentir disso. Mas, como os meus pais ou meus mais ninguém nunca falaram ou perceberam isso, eu então coloco o álbum no seu lugar e falo: as decisões profissionais da minha família são, no mínimo, excêntricas, falei dando um suspiro meio aliviado. Foi então que eu sentei numa poltrona daquela enorme biblioteca e falo, tomando um pouco de vinho em uma taça: ai ai, passados misteriosos, poderes estranhos, seres bizarros, isso é o oposto da vida calma que eu queria. Falei dando um suspiro tenso. Eu então falo, estalando os dedos: agora o Purim não vai sentir fome por um tempinho. Na visão do Purim, ele viu um sanduíche gigante caindo em cima dele. O mesmo fala: isso é a visão do paraíso. Ele então é esmagado pelo mesmo. Voltando comigo. Bem, agora tenho que administrar algumas coisas, mas antes, devo apreciar um pouco desse vinho de 100 anos, falei tomando lentamente a bebida alcoólica, sentindo que aquela bebida era muito agradável, tendo um gosto doce e alcoólico muito bem equilibrados. Eu então falo: criarem algumas cópias dela, para nunca faltar. Eu então faço a garrafa desaparecer, e então limpando a taça eu falo: agora vamos aos testes. Assim, quando eu terminei de lavar o copo, eu deixei ele em uma mesa, e então eu volto para minha base e falo: saiam.
Assim as sombras saem da minha sombra e então elas se ajoelham. E então eu vejo o antigo líder dos lagartos mutantes na sua forma sombra. Eu então observo a todos e percebo que as sombras, de uma forma geral, são bem parecidas. Eram sombras com um brilho azul, com a exceção da sombra do líder, que era mais esverdeada e diferente dos outros, provavelmente por ser uma sombra mais forte que as outras, e também ser um monstro mais forte que seus companheiros antes de morrer. Eu então falo: certo, rapazes, tenho uma missão para vocês. Eles então se levantam e me observam, aguardando minhas ordens. Quero que vocês enfrentem esses robôs. Falei criando vários robôs blindados com os mais tipos de formatos e armas à sua disposição. E as sombras assentiram sem pensar e partiram para o ataque. Eu então vi, sentado em uma cadeira enquanto comia pipoca, uma batalha épica entre sombras e robôs. Embora as sombras estivessem em menor número e os robôs não paravam de surgir, as mesmas não se importavam. Tudo que importava para elas era obedecer às ordens de seu líder. Então, após muitos minutos de pedaços de robô voando de um lado para o outro, eu paro a criação de novos robôs. Foi quando eu falei: de fato, não precisam de fôlego para lutar, e também são incorpóreos. Muito interessante. Eu então encosto em uma sombra, e começo a apertar a sua cabeça. A mesma começa a tremer e parecia sentir dor. Foi quando eu parei e falei: desculpa, tinha que testar. A sombra parecia não se importar com a agressão e logo se ajoelha, mostrando que sua lealdade não foi nem um pouco alterada. Eu então falo: tudo bem, retornem. Elas assentem e voltam para minha sombra. Então eu falo, olhando um relógio holográfico, e vejo que era 6h42, perto do período da noite no exterior da dimensão. Eu então penso: bem, eu posso desacelerar o tempo aqui para quando eu acordar, já seja por volta das 10 horas da manhã, mas eu gostaria de dormir bastante, então, vou deixar a velocidade daqui 2 vezes mais rápida. Ok, farei isso. Eu então estalo os dedos, assim, o sol que estava no céu começa a girar mais rápido até se tornar uma lua crescente. E então eu bocejo, e enquanto subia nas escadas para entrar em um dos quartos, eu penso: e pensar que uma parte da minha família dormia aqui, me sinto muito nostálgico aqui. Eu então abro uma porta, que pertencia ao quarto principal, que era basicamente uma casa com piscina, banheiro com chuveiro e uma banheira. Eu também vi uma sala de sauna, e uma pequena horta ali. Eu então vejo algumas roupas masculinas e alguns vestidos. Todos pareciam de alta qualidade, ou seja, muito caros. Eu então observo todos aqueles armários com as roupas, e penso: certamente eles tinham um ótimo senso de moda. Falei rindo levemente. Eu então vejo uma cama de casal bem grande, com cortinas pretas. Era uma cama bem incomum. Uma cama daquele tipo era muito rara de se encontrar nos dias de hoje, principalmente uma que estivesse intocada e com um preço barato. Eu dou um suspiro cada vez mais, pensando: malditos sejam meus avós por nunca falarem dessas riquezas. Eu então abro as cortinas da cama, me deito e penso: ah, será que eu vou me encontrar com aquele demônio de novo? Bem, não que ele fosse fazer que qualquer coisa contra mim mesmo. Eu então fecho os meus olhos e durmo. E ai, como você tá? Falei, surgindo no mundo dos sonhos, vendo o demônio me encarava com uma poker face, enquanto olha para mim. Ele então fala: parece que andou ocupado em... Ei, não é meio feio ficar observando a mente dos outros pelos sonhos? O demônio dá de ombros e fala: esse é o meu trabalho, atormentar aqueles que sonham enquanto eu leio suas memórias, para fazer o maior e melhor pesadelo possível. Falou o demônio dos pesadelos, muito entediado. Ah, faz sentido. Eu então olho ao redor e falo: ei, que tal eu te ajudar a assustar algumas pessoas? O demônio fica atento e fala: explique, humano. Bem, eu posso criar uma realidade onde as mentes das pessoas estão entre a dimensão do sonho e o mundo real. Assim, podemos fazer eles se cagarem de medo. Que tal? O demônio pensa um pouco e fala: é uma boa ideia. No entanto, ele fica com uma cara séria e fala: mas, por que está me ajudando? Você deveria ter raiva de mim ou coisa do tipo, então por que está me ajudando? Falou sem entender. Eu dou um sorriso e falo: bem, eu tenho algumas condições para te ajudar. O demônio dá um suspiro e fala: já esperava algo do tipo. Tá, me diga suas condições.
Certo, primeiro, faremos isso somente com pessoas malignas, então nada de fazer com pessoas boas, entendido? Tanto faz, mais alguma coisa, rei? Falou o demônio sarcástico. Olha aqui, seu filho da... Eu dou um suspiro e falo. Tá, por enquanto, eu acho que é só isso. Eu então dou um sorriso maligno e falo. Vamos ver alguns bandidos se mijar nas calças, ha 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 ha. Assim eu então bato as mãos e assim, aquela escuridão desaparece e então eu falo. Certo, vamos fazer os bandidos dormirem. Eu então estalo os dedos, no mundo real. Assim que Arthur estalou os dedos, uma poeira muito fina caiu sobre o mundo inteiro, onde, assim como ele queria, todos os criminosos, dos mais diversos tipos, caíram em um sono profundo, o que, inclusive causou cenas como um bandido apontando uma arma para uma família simplesmente caiu desacordado. Eu então no mundo dos sonhos falo, olhando para o demônio dos pesadelos. Hora de eles terem as piores dores e sofrimento possível. Assim, igual ao Genjutsu do Itachi, eu vejo o demônio dos pesadelos começar a torturar e fazer as coisas mais horrendas e assombrosas com aqueles vermes horrendos, enquanto observava tido de camarote com um largo sorriso. Foi então que eu percebi, enquanto ele fazia o que fazia, via o demônio absorver toda aquela dor, medo e sofrimento de suas vítimas. Eles então ficaram horas nos mais diversos tipos de tormentos, horas essas que se passaram como milhares de anos para eles. Eu então falo, vendo que já estava na hora de parar, e então eu falo, acho que está bom, eles já sofreram o suficiente. O demônio então fala com um sorriso diabólico. Poxa, agora que tava bom, só mais um minuto vai. Falou enquanto jogava fogo em um assassino de crianças. Eu fico sério e falo. Demônio, você sabe que se você continuar, vou forçá-los a acordar, então você já sabe. Tá, cara chato. Ele então libera aqueles criminosos dos pesadelos, que voltam a acordar. Assim eles começaram a gritar em pavor extremo após suas mentes saírem daquela dimensão alternativa. E ai? Satisfeito. O demônio lambeu os lábios em satisfação e fala. Fazia um tempo que me alimentava tão bem. Muito obrigado, humano. Falou o demônio feliz. Não há de quer. Se for para punir esses vermes, farei isso com todo o prazer do mundo. Kkkk. Falei rindo. Ha. Você é bem interessante, humano. Gostei de você. Falou o demônio com um sorriso. Eu então olho para ele e falo. É verdade, eu não sei o seu nome, você tem um nome certo? O demônio fica meio confuso e fala. Não entendi a pergunta. Eu então falo. Um nome é, alguns demônios têm nome, então pensei que por você ser um demônio que representa um medo primordial, teria um nome. Não, eu não tenho, falou o ser em um tom neutro e pensativo. Eu penso um pouco e falo. Bem, ficar chamando você de demônio dos pesadelos é meio chato, e não é prático, falei meio sem jeito. Então, visto que você vai me ajudar, acho justo que você me dê um nome humano, falou o ser. Primeiramente, meu nome não é humano, é Arthur. Segundamente, você tem certeza disso? Não quero que você me xingue por te dar um nome ruim. Fica de boa, vai, manda um nome, falou o demônio se sentando. Ok, você que sabe, que tal? Nightmare? O demônio me olhou como uma cara de tacho e fala. Sério? Não podia ser menos criativo. Falou coçando a cabeça com raiva. Qual é? Você preferia o quê, Joãozinho? Não sei um nome bom, deixa eu pensar um pouco. Então me veio um nome e penso. Akumo. O demônio então me olha e fala. Bem, é pesadelo em japonês, mas admito que a sonoridade é bem mais interessante, falou menos aborrecido. Eu falei, após ter um estalo na cabeça. Naikumo, é perfeito. O demônio pareceu gostar e fala. Realmente é um bom nome, certo? Eu, Naikumo, o demônio dos pesadelos, irei causar os pesadelos mais cruéis e assustadores que a humanidade já viu. Assim o demônio começa a gargalhar, e começa a emanar uma aura muito mais forte do que antes, me fazendo ter uma gota na cabeça com aquilo enquanto penso. Tomará que isso não de merda. Eu dou um suspiro, olho no meu relógio, e estava marcado 9 horas. Eu então falo. Então vou ter que ir, Naikumo, tenho alguns assuntos a resolver. Ok, até a próxima, parceiro. Eu dou um sorriso com aquela frase e volto ao mundo real.
Eu então abro meus olhos, e vejo Purim no meu colo dormindo. Eu apenas dou um sorriso e enquanto fazia um carinho nele eu penso, talvez, paz, e, talvez eu possa adquirir a minha paz e tranquilidade, nem que seja para você, pequeno. O Purim então se levanta e fala, bom dia, como você está, Art? Tava com um pouco de soninho e fui dormir com você, já que a gente não tem ficado muito tempo junto, sabe? Falou meio triste. Me desculpe, Purim, eu tenho passado por tanta coisa na minha mente, que acabei esquecendo como você se sentia. Sinto muito, parceiro, você me perdoa. O pássaro dá uma risada e fala, claro, seu bobão, você é meu melhor amigo, e também sei que tem sido difícil, mas vamos passar por isso juntos, falou colocando a sua cabeça contra o meu peito, fazendo um carinho. Eu tenho um sorriso e falo, obrigado, sei que você me entende, eu só precisava ouvir, falei olhando para cima, feliz, enquanto o abraçava. Eu então tive uma ideia e falo, ei, que tal nós irmos junto na fundação? O pássaro fica animado e fala, eba! Eu então me levanto, e Purim fica no meu ombro, e ele fala, partiu viagem. Falou apontando com sua asa para frente. Eu então crio um portal e assim nós atravessamos e chegamos na base da fundação. Eu então falo, aqui estamos. O pássaro então começa a voar pelo local e fala, isso parece um lugar bem caro. Eu então falo, pode explorar, com cuidado, viu? Legal. Ele então começou a explorar toda aquela seção da fundação. Ao sair de lá, pude ver que a minha chegada acabou deixando alguns funcionários e guardas assustados e surpresos, ainda mais por eu trazer uma ave rosa que saiu voando por aí. Eu então falo, vendo um grande refeitório. Parece que tem um refeitório bem legal por aqui, vou me sentar por aqui. Eu então me sento em uma mesa, e então crio o prato feito, com arroz, feijão preto, um bife de boi e uma salada de alface, pepino e tomate. Eu então começo a comer, então fiz uma tela holográfica e assistia às notícias. Uma delas era, repórter. E agora com uma notícia inacreditável, criminosos em todas as partes do mundo subitamente desmaiaram por várias horas, e depois que acordaram aterrorizados, todos estão relatando terem passado pelo inferno onde estavam sendo torturados milhares e milhares de vezes. Eles então confessaram os seus crimes, resultando em prisões em massa. Autoridades e todas as instituições penais estão procurando uma possível causa de tal fenômeno, mas ainda não emitiram uma resposta oficial sobre o assunto. Seria isso causado por uma entidade? Ou seria outra coisa? Fiquem ligados aqui nessa reportagem. Eu, ao ver tudo aquilo, dou um sorriso e falo, eu imagino o que deve ter causado isso, né? Kkkk. Falei rindo sarcasticamente, para logo depois dar uma boa mordida no bife. Eu então vejo que todos os outros cientistas e funcionários estavam olhando para mim com medo ou receio. Eu só os ignoro e movimento a tela para a direita, onde aparece playlist de músicas. Eu dou um sorriso e após procurar por um tempo eu clico, crio um fone de ouvido e começa a tocar Another Bites Dust, e começo a escutar essa maravilha da banda Queen, enquanto comia tranquilo, ignorando os olhares estranhos do pessoal. Então eu comia tranquilamente. Foi quando eu criei, usando algumas ervilhas e outros alimentos, bonecos animados, e então vejo eles dançarem e cantarem com o ritmo da música, até que a música acaba, eles fazem uma reverência e depois desaparecem. Eu tiro os fones de ouvido e olho ao redor, eu dou um suspiro e falo, qual é? Nunca viram ninguém comer, não? Não é só porque eu tenho habilidades especiais que eu deixo de ser humano. Eu não vou matar vocês. Céus, que pessoas mais nervosas, falei voltando a comer irritado. Os funcionários então voltaram a comer, embora estivessem tensos com a minha presença. Eu penso, provavelmente já devem ter sido espalhada a informação que eu massacrei o SCP-682, então o temor é, de certa forma, justificável, mas ainda assim, pensei frustrado. Eu então vi a doutora White se sentar na minha mesa, na frente, com um sorriso. Eu a olho e falo, olá doutora, pelo jeito você está na mesa errada, os seus colegas estão ali, falei olhando para os outros. Por quê? Perguntou ela com um sorriso confuso. Bem, os seus colegas estão sentados ali, não aqui com uma anomalia.
A mulher olha ao redor, e faz uma cara raivosa para todos os funcionários, o que fez eles recuarem alguns passos. Ela então olha para mim e fala: bem, a direção pediu para que eu me tornasse a responsável por seus estudos, então, meio que terei que ficar com você para te avaliar. Ah tá, entendo. E então, cadê a sua comida? Perguntei vendo que ela não tinha uma bandeja de comida como os outros. Ah, bem, como eu posso explicar? Falou meio pensativa. Pode falar, eu já vi e escutei muitas coisas bizarras, já estou acostumado. A mulher, um pouco envergonhada, pega uma bolsa, com um líquido vermelho dentro, e ela fala: bem, eu bebo sangue. Um silêncio fica no ar, enquanto eu encarava a mulher albina de olhos vermelhos. Eu então falo: ah tá, pensei que fosse outra coisa. Falei voltando a comer. A mulher se surpreende com a resposta e então ela fala: não tem problema, você não acha estranho? Perguntou meio incrédula. Bem, em um mundo onde existem deuses, demônios, aliens e muitas outras coisas, não me surpreende que uma mulher beba sangue humano. E, vendo por esse lado, você tem razão, eu bem que queria que todos tivessem essa mesma mentalidade, falou meio triste. Ok, mas por que você precisa beber sangue humano? É alguma doença, condições genética? Perguntei verdadeiramente curioso, o que fez a doutora ficar meio vermelha pelo meu interesse. Não, é que eu sou uma vampira. Eu penso um pouco e falo: pera, vampira? Aqueles seres humanoides que morrem no sol ou que não podem ver um alho? Perguntei, obviamente interessado. KKKKK não, nós não somos seres desse tipo, embora existem outras raças de vampiros. Afirma minha raça, nós temos necessidade de sangue porque é a única coisa que meu metabolismo processa. Eu até tentei comer outras coisas, mas meu corpo rejeita, falou coçando a cabeça envergonhado. Ah, se esse é o caso, você pode pedir mais sangue para mim, falei com um sorriso. A mulher fica corada e fala: como? Sim, você falou que precisava de se alimentar de sangue, certo? Basta eu fazer mais para você, falei estalando os dedos, criando mais bolsas de sangue na mesa. A mulher fala: ah, é disso que você se referia, falou meio constrangida. Sim, o que você achou que eu iria fazer? Nada, falou a mulher curada. Ok? Certo, então, vamos comer. A mulher assente e mete o canudo na bolsa, e começa a beber, enquanto eu comia tranquilamente. Ambos éramos observados com estranheza pelos outros funcionários. Foi então que, depois de alguns minutos com aquilo, eu fiquei puto com essa situação, mas estava tentando manter a calma. O BTBG, no entanto, não deixou barato. Ele se manifestou e falou em um tom assassino: se vocês não pararem com esses olhares, eu vou quebrar a cara de todos vocês. A imagem do ser humanoide fez eles saírem correndo dali, ficando somente as cozinheiras e alguns faxineiros. Após isso eu falo: é mesmo, eu não te apresentei a um meu estante, esse é o Born do Bigode, ele é meu espírito guardião. O ser se aproxima da mulher, faz uma reverência enquanto fala: muito prazer, vejo que deseja estudar, mestre. Tudo bem, eu permito, falou desaparecendo. Eu dei um suspiro e falei: bem, pelo menos ele não foi agressivo com você, falei com uma gota cômica na cabeça. Foi quando alguns soldados da fundação apareceram. Na verdade, eles só estavam usando trajes, pois estavam armados com apenas uma pistola cada um. Quando eu os vi, reconheci seus codinomes. São aqueles que haviam me trazido para cá. Eu então aceno para eles, e eles acenam de volta. E então eu falo: eles foram os soldados que me trouxeram para cá. Então o capitão junto dos soldados se sentaram na mesa e então um deles fala: olá, senhor. Como eu deverei o chamar? Falou meio nervoso. Agente Basca, pode me chamar como quiser, mas, se o senhor quiser, pode me chamar de Art. Certo. Senhor Art, não se importa se sentarmos aqui, certo? Eu dou um sorriso que falo: nem um pouco, podem ficar à vontade. Ah, ok então, falou mais tranquilo. Olá, doutora, falaram ambos respeitosamente. Capitão Mark fala interessado: Senhor Art, é verdade que o senhor fez o lagarto indestrutível voltar para sua cela? Todos os soldados olham para mim curiosos. Sim, aquele lagarto não era de nada, era um fracassado.
Todos se surpreendem com isso e me perguntam como eu fiz isso, e então contei o que aconteceu, inclusive, de como eu encontrei um pequeno slime. Todos ficaram sem reação com aquilo. Então Mark fala: pelo que você conseguiu burlar a adaptação absoluta dele. Nunca pensei que isso seria possível, mas de qualquer forma, isso só mostra que você possivelmente será classificado como um classe Tamiel. Seria uma baita ajuda para a humanidade, falou o homem. E aliás, você sabe de alguma coisa do que aconteceu ontem? Muitos classes D caíram no sono nos meios dos testes, e até mesmo alguns funcionários. Eu dou um suspiro e falo: bem, eu acabei ajudando o demônio dos pesadelos com isso. Todos me olham sérios e falam: como assim? Bem, eu usei o meu poder para pôr todos os criminosos em um sono profundo, e enquanto eles dormiam, eles eram atormentados e torturados das mais diversas formas pelo demônio dos pesadelos. Você ficou louco. Sabe como isso foi irresponsável? Falou a agente Caroline. Na verdade, sim, eu tenho noção disso. Por isso, mesmo, eu fiz dormir os bandidos que não iriam afetar a humanidade negativamente caso eles dormissem, e além disso, como ele não é ruim, ele simplesmente quer sobreviver, e ele não precisa matar para fazer isso. Por isso, não vejo problema no que eu fiz. Mesmo assim, ajudar um demônio, falou um dos soldados. O que é que tem? Demônios também são seres vivos, e eu não vejo nenhum problema em ajudar um, falei um pouco indignado. Ok, nós entendemos, falou Mark tentando aliviar a situação. Eu então olho ao redor e falo: bem, se não se importam senhores, eu irei me retirar, falei me levantando da mesa e saindo daquele refeitório, com a doutora me acompanhando. Foi quando eu comecei a andar pela base, olhando se tinha algo mais interessante para ver ou fazer. Eu então começo a andar por aquela gigantesca base. Foi quando eu vi o Purim junto com aquele slime. Eles estavam brincando e então eu falei: parece que vocês já estão se dando bem. Continuem brincando. Eu vou explorar as celas, e vejo algumas numerações, até que eu acidentalmente esbarrei com um homem. Foi então que eu falo: ah, sinto muito, estava distraído, não percebi, você, falei levemente envergonhado por ser tão avoado. A doutora sentiu um frio na espinha ao ver o homem, onde o mesmo fala: o não se preocupe com. A pessoa, que tinha uma voz masculina calma, parou de falar. Eu então vejo que aquele era um homem com pele branca, cabelos loiros, usa uma roupa casual, uma camisa de mangas longas vermelha e uma calça jeans preta. Porém eu noto que seus olhos eram diferentes. Ele tinha uma coloração amarela e se pareciam com olhos de um gato, ou lagarto. Eles eram olhos em fenda. Eu então falo: ah, deixei-me apresentar, eu sou Arthur, sou o SCP-8246, é um prazer conhecê-lo, falei estendendo a mão. Ou então o homem dá um sorriso surpreso e fala: ah, prazer, eu sou Jim, é um prazer conhecê-lo Arthur, falou correspondendo ao aperto de mão. Eu olho ao redor e falo: e então, você é funcionário também? Perguntei curioso. O homem sorri e fala: pode-se dizer que sim, falou o homem em um tom enigmático. Oh, estendo, mas enfim, estou procurando alguma coisa para fazer. Tem alguma ideia do que dá para fazer aqui? Eu gostaria de conversar com alguém, mas parece que todo mundo não quer contato comigo. No entanto, o senhor parece não se importar. E eu realmente não me importaria, mas, agora que eu vi, eu percebo que a verdade, você é um ser intrigante, senhor Arthur. Eu meio confuso falo: ah, obrigado, eu acho. Mas de todo modo, quer jogar uma partida de xadrez? Interessante, eu aceito. Certo, vamos jogar. Falei empolgado, enquanto criava 2 cadeiras e um tabuleiro de xadrez, com peças preto e branco. Eu também fiz uma outra cadeira para que a doutora pudesse se sentar e observar. Eu então falo enquanto me sentava na cadeira: peças brancas ou pretas? Peças pretas, respondeu o homem com um sorriso. Certo. Assim, nós começamos um jogo calmo de xadrez, enquanto conversávamos de coisas casuais, e a doutora anotando tudo. Até que, depois de 40 minutos de um jogo intenso, eu consegui cercar o rei dele com um cavalo e um rainha, causando um cheque-mate. Eu dou um suspiro cansado e animado e eu falo:
Caramba, esse foi um jogo difícil. Nunca demorei tanto para derrotar alguém no jogo. Você realmente é um ótimo jogador, falei estendendo a mão em forma de respeito. Oh, obrigado, sabe, fazia tempo que um mortal me derrotava no xadrez, falou correspondendo ao meu gesto respeitoso com um sorriso analítico. Eu penso nas palavras dele e falo, pera, então você não é humano? Perguntei confuso. Não, não sou. Ah, ok então, falei criando um suco de caixinha com um canudo e tomo tranquilamente. Não está interessado em saber o que sou? Não, nem um pouco. Estou mais interessado em olhar as coisas do mundo, sabe? Talvez encontrar SCP, ajudar alguns e destruir outros. Essas coisas, se você quiser que eu saiba ou não quem ou o que você é, você pode resumir em 20 palavras ou menos. Falei me levantando da mesa, e então ele fala. Espere, tenho uma pergunta para você. Eu me viro e falo. Pode falar. Bem, eu gostaria de perguntar. Por acaso o nome Satoru Gojo significa algo para você? Eu penso um pouco e falo. Bem, que eu saiba ele foi um dos feiticeiros Jujutsu mais poderosos que já existiu e só, porque a pergunta. O ser pensa um pouco e fala. Por nada não, deixa quieto. Ok então, vou indo, até a próxima Jin. Falei saindo enquanto acenava me despedindo, com a doutora me acompanhando enquanto fala. Minha nossa, parece que o Deimos gostou de você, falou ela impressionada. Deimos? O Deus Deimos? Perguntei confuso. Ela assente, eu então falo. Pelo que eu me lembro, ele é o SCP-4606, um deus polimorfo que tem manipulação de realidade grau 9, classe Taumiel. A mulher se surpreende com eu saber de tantas informações sobre ele. Foi então que eu falei. Eu tenho uma habilidade que me permite adquirir o conhecimento que eu queira, mesmo que ele tenha deixado de existir. A mesma fica surpresa e então tentando a acalmar eu falo. Se acalme, eu tenho controle disso, eu só obtenho o conhecimento que eu quero. Terça-feira ela assente e assim continua andando com o homem, até que é falado. Doutora White, sua presença é requisitada na mesa do conselho administrativo. A mulher me olha e fala. Eu tenho que ir, desculpe. Eu dou apenas um sorriso e falo. Tudo bem, não fique se desculpando. Você também tem suas responsabilidades. Falei gentilmente, coisa. Que mulher sorriu e se despediu. Foi então que eu passo a andar pelas instalações, vendo muitos funcionários e até mesmo olhando nas câmaras de alguns SCP. Depois disso, decidi iria ler um livro. Eu então crio um pequeno portal e pego o livro na prateleira de casa. Eu então sento em uma cadeira e começo a ler, enquanto comia uma bolacha, ou seria biscoito. Eu não sei responder. Enquanto eu lia tranquilamente, eu comecei a pensar em algo em paralelo. Bem, talvez eu deva explorar o mundo, e tentar descobrir de onde veio aquela ninhada de monstros. Também tenho que descobrir o que mais posso fazer com meus poderes. Eu então fecho o meu livro, então começo a ir até a direção do Purim. Enquanto colocava as mãos sobre os olhos eu falo. Isso é estranho, eu consigo ver mesmo que meus olhos estejam fechados. Isso é estranho, falei balancando a frente dos meus olhos. Enquanto andava de olhos fechados, alguns funcionários passaram por mim confusos por me verem de olhos fechados. Eu escuto um alarme tocar que diz. SCP-8246, é solicitado sua presença para a sala de contenção 777. Eu dou um sorriso e falo. Finalmente algo interessante para mim fazer. Eu então começo a andar até a tal sala, e quando eu cheguei, havia um homem que emanava uma aura estranha. Ele me pediu para me sentar, coisa que fiz de bom grado. Eu então me sentei e a porta foi fechada por um segurança. Ao entrar na sala, eu comecei a observar o homem. Ele tinha ela de pele clara, cabelos pretos. Ele tinha 3 olhos de cores diferentes, um azul, um verde e um vermelho na testa, e uma roupa que me lembrou do Constantine. Ele então dá um sorriso sombrio e então fala. Olá, SCP-8246, por favor, sente-se. Eu me sentei e falei. Ok, então, isso é outra entrevista? Perguntei curioso. Não, não se preocupe quanto a isso, só queria conversar com você, Arthur. Eu dou um leve sorriso e falo. Entendo, mas antes, poderia perguntar seu codinome. O homem fala. Radcliffe, Alto Radcliffe. Ok, Sr. Radcliffe. Então, por que eu estou aqui?
Bem, a fundação queria que eu o avaliasse para determinar se você é uma ameaça ou não. Ah, entendo. Então vamos começar, falei sorrindo gentilmente. Certo, vamos às perguntas, falou o homem. Primeira pergunta. Você tem alguma intenção negativa contra a humanidade ou a fundação? Não, eu não tenho. Tudo que eu desejo é proteger a humanidade e ter uma vida tranquila. Entendo. Agora uma segunda pergunta. Você tem algum problema contra alguma espécie de ser vivo presente nesse ou qualquer mundo? Não, desde que não coloque a minha ou a vida da humanidade em risco, não tenho nenhum problema. Entendo. Pergunta 3. Você já se associou com alguma outra organização ou seita? Bem, eu nunca fiz parte de uma organização, mas meus pais são cristãos e eu também sou, então não sei se você considera isso uma seita. Ah, compreendo. Agora para a quarta e última pergunta. Você deseja se juntar à fundação? Essa pergunta foi feita em um tom mais agressivo e autoritário. Eu percebi isso e com um grande sorriso eu falei. Bem, não, eu quero explorar o mundo, descobrir quem eu sou e da minha ancestralidade, mas isso não significa que eu não possa ajudá-los, basta me chamar, mas não quero estar associado a nenhuma associação ou coisa do tipo. Entendo. Ele se levanta e fala. Certo, ainda que você tenha esses pensamentos, eu determinei que você não é uma ameaça à humanidade, está liberado. Eu então lembrei de algo e falei. É mesmo, eu gostaria de saber, qual é a minha classificação? O homem dá um sorriso e fala. Classe Talmiel, mas o conselho está tendendo a te colocar na classe Apollyon. Falou com um sorriso sombrio. Eu dei um sorriso tenso e falei. Tá. Então eu saí da sala sem problemas. Um pouco depois, eu vi a doutora White, que aparentemente estava estudando Purim. Eu então falo. Como foi a reunião? Ah, foi tudo normal. Ei, ele é seu né? Falou perguntando ao pássaro que estava brincando com a geleia feliz. Sim, ele é o meu bichinho, o Purim. Eu cuidei dele desde que era apenas um ovo abandonado. Me lembro quando ele saiu da casca de ovo, aquele carinha curiosa. Falei fazendo carinho do meu querido amigo emplumado. A mulher sorri e fala. Você realmente se importa com ele, não é? Eu sorri e falo. Sim, ele é a única família que eu ainda tenho, eu faria qualquer coisa para proteger ele, eu não me importaria de enfrentar deuses para proteger ele. Falei ficando sério, a nossa conversa era bem discreta, tanto que o Puri e o Slime continuavam brincando como duas crianças felizes e despreocupados. Eu então lembrei de uma coisa que me fez fechar a cara com raiva. O que aconteceu, Arthur? A SCP-239, falei ficando claramente irritado. Arthur sempre teve ódio com as pessoas que usavam ou abusavam outras pessoas mais fracas ou inocentes. Isso é especialmente claro quando se trata de crianças. Ele quase matou um pai que abusava de sua mulher e filha. Ele só não matou porque a mãe falou que mandaria o homem para a cadeia. Inclusive, essa mulher falou que nunca viu algo daquele tipo, eu parecia ser um demônio em forma de adolescente. Eu então falei irritado. Como a fundação fez isso com uma criança inocente? Isso é ridículo, inaceitável, se eu pudesse, eu mesmo cuidaria dessa criança. Ela não merecia o destino dela. Eu estava começando a emanar uma aura de raiva, o Purim puxou a mulher e fala. Se afaste, ele vai fazer algo, falou o pássaro puxando a doutora com seu bico. Assim, aos poucos, pequenas partículas de luz se juntaram à frente do homem, criando uma grande esfera de luz. Arthur ao ver aquilo fala, sentindo a intuição o guiando. Vamos resolver isso agora mesmo. Falou estendo os braços, controlando aquela luz, dando uma forma humana feminina, cabelos loiros na altura dos ombros, tinha por volta de 8 a 9 anos de idade, 20 quilos e estava usando uma longa camiseta / vestido branco, enquanto estava com os olhos fechados e levitando a poucos centímetros do chão, onde ela pousou tranquilamente. Ela então olhou para o homem à sua frente, ela deu um grito de criança assustada e de alguns passos antes de tropeçar em puro terror. A doutora ficou tremendo e fala, SCP-239? Como? Falou recuando alguns passos assustada, ela iria ativar um alarme, mas o pássaro a impede com sua asa direita enquanto fala.
Espere, o Arthur sabe o que está fazendo. Só observe, falou sério, enquanto tinha um tamanho de 2 metros de altura. Eu me agacho calmamente, ficando na altura da garota. Eu então, com o rosto calmo e tranquilo, falo: tudo bem, não tenha medo, não vou te machucar, falei em um tom calmo. A garota assustada fala, enquanto a realidade ao seu redor começava a ser distorcida. Se afaste de mim, você é mau, você quer me matar, assim como o grande mago Cliff, falou a mesma apavorada. No entanto, eu comecei a vir em sua direção, não me importando com aquela manipulação da realidade. A doutora fala: Arthur, se afastada dela, ela vai te matar. Falou apavorada. A menina falou: vá embora, saia de perto de mim, falou a garota tremendo incontrolavelmente, sua respiração acelerada e descompassado, enquanto tentava se proteger / esconder usando suas mãos, com a realidade sendo cada vez mais distorcida. Eu então, me aproximo calmamente, e envolvo a garota em um abraço gentil e acolhedor. Eu então começo a contar um pequeno conto, uma canção que minha mãe cantava para mim quando eu tinha medo ou estava com insônia. Eu começando a contar o canto como se fosse uma canção. Andando pelas colinas, se encontra um pequeno ser, que vagava pelo mundo, sem sua história conhecer. Andando e vagando pelas noites e dias sombrios, o pequeno homem aguentou climas quentes e frios. O homem queria aprender a amar, mas não sabia por onde começar, e isso foi o motivo de sua jornada nunca terminar. Um dia, no entanto, uma mulher o homem conheceu, e a felicidade disso logo acometeu. A mulher era bonita e muito desejada, embora fosse fria e desajeitada. O homem e a mulher queriam se conhecer, mas infelizmente o destino quis isso interromper. Mesmo diante dessa dificuldade, o homem não desistiria com facilidade, ele não aceitaria o destino ao seu desejo se opor, porque o que ele sentia pela mulher era o amor. Muito tempo se passa e, agraciados por graças, o amor entre os amantes floresceu, e desse amor que o destino perdeu, o filho amado do casal nasceu. O destino queria acabar com tal situação, mas a família encontrou uma solução. Se o destino quer nos destroçar, de suas garras vamos nos libertar, falou o pai contra o destino frio e cruel que queria lutar. Querido, tens razão, seguir o destino é uma desilusão, falou com coragem a matriarca, embanhada em bravura e graça. A criança que a tudo ouvia, não se conteve com o que perguntar. Por que o destino devemos enfrentar? Perguntou a criança sem pestanejar. Os pais sorriam e dizem: devemos dele se libertar, para o nosso próprio caminho trilhar. A criança entende assim. O pai e a mãe lutaram contra o destino, mas, sem hesitar, ele fez questão de o casal matar. A criança, com ódio no coração, odiou do destino por seu medo e desilusão. Ele então o destino o enfrentou, e em frangalhos ele o deixou. Assim, com a vitória da criança, se fez uma nova esperança. A criança, no entanto, queria apenas desaparecer, pois ele só estava a sofrer. Por fim, ele agora livre, ele desejou, e enfim se casou, teve um filho que amou, e que muito bem ensinou. Infelizmente, o conto do homem acabou, paz a paz ele conquistou. Assim, eu terminei o conto. A garotinha estava dormindo pacificamente, eu a coloquei nos meus braços, como uma criança e falo, criando um portal à minha frente. Eu cuidarei dela, adeus doutora. E espere, você não pode. Ela não pode terminar, pois ao junto do Purim saímos dali. Então, o que será que nosso protagonista vai fazer a seguir? Qual será a reação da fundação com tal acontecido? Vocês terão que descobrir no próximo capítulo dessa história muito doida. Meu muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram, deixem o like e o comentário. Se curtirem esse conteúdo e querem mais, se inscrevam para receber os novos vídeos. Agora, vou me despedindo. Fiquem com Deus e fui.